Fala galera, eu gostaria de comunicar a vocês que esse podcast que será passado aqui logo após acabar esse meu vídeo, será um podcast que aparecerá apenas o áudio. Infelizmente, nós tivemos aí um erro de arquivo, o HD se corrompeu com as gravações do Leandro Foganoli e do André Carvalho, e a gente conseguiu recuperar aí apenas o áudio, que tinha sido feito o backup dos áudios, e depois de 2 meses aí tentando recuperar esses vídeos, né? Infelizmente nós não tivemos como recuperar. E para não deixar que as chaves que foram derramadas nesse podcast se perdessem também, nós decidimos, né, eu e o Rafael, postar os áudios com a imagem do entrevistado. Peço carinho de vocês, peço que vocês escutem com carinho, peço perdão aí pelo erro, peço perdão aos convidados também que estiveram lá, e que em breve, né, a gente possa gravar aí novamente com os entrevistados, tá bom? Curtam aí bastante, compartilha, tá muito edificante. Deus abençoe vocês. Até mais. Orar? Vamos lá? Eu por orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Pai, em Tua presença. Nos colocamos, Pai, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Declaramos, Pai, que dependemos totalmente, exclusivamente da Tua presença, do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Vem nos presidir nessa tarde, Pai. Vem, Senhor Deus, pairando o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Gera algo novo nessa mesa, Pai. Gera algo edificante, Pai, para que salve o máximo de vidas possíveis. As pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai, sejam tocadas e inspiradas, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Esse é o foco desse programa, esse é o foco desse projeto. Então, em nome de Jesus, colocamos esse projeto em Tuas mãos. Agradecemos pela vida do pastor Leandro, Pai, se dispôs e do tempo corrido que tem de sua agenda em estar conosco nesse projeto. Agradecemos pela vida dele, declaramos nosso amor pela vida dele e assim declaramos aberto esse podcast, essa gravação. Obrigado, em Deus. nome de Jesus. Sim, Amém. Deus. Amém. O meu tá altaço. O meu fica altão. Nada, pelo menos eu acho que não vai duplicar. Pode começar? Fala galera, eu começo ou você começa? Mano. Galera, começamos mais um podcast na contramão e hoje a gente tá com alegria. Acho que cada convidado a gente fica com uma alegria maior no coração, mas hoje nós estamos convidando uma pessoa que tem muita influência em nossas vidas, né? Eu falo por nossas vidas porque tanto a produção como os integrantes aqui tem um acesso com ele, né? Basta chamar ele no WhatsApp. Então, hoje nós estamos aqui com Leandro Foganoli, que tem fogo até no nome. Nosso Pastor Leandro, seja bem-vindo. Bota as palmas aí, editor, né? Bota as palmas. Isso aí. Seja bem-vindo ao nosso segundo podcast oficial, né? Porque o primeiro foi entre a gente, a equipe, e depois a gente gravou com o André. E hoje contigo. Terceiro. Primeiro nome do Pai, o segundo nome do Filho, e agora o Espírito Santo vai entrar em você que está ouvindo definitivamente. Quero parabenizar, boa tarde a vocês que estão aqui com essa ideia inovadora, com esse projeto atualizado, moderno, que esse propósito que eu conheço o coração de vocês e sei que a verdade ela é alcançar outros corações e de sairmos do quadro religioso, mas de sermos cristãos que façam a diferença, como assim já temos feito. Só sou pastor porque eu tenho pessoas maravilhosas como vocês. Sim, pode encerrar o podcast. Pode acabar aí já. Acabou. Já deu, tá tranquilo. Já ganhou, obrigado pela presença. Obrigado, pastor. Foi ótima sua participação. Aí um brinde então a Jesus e eu na contramão, aleluia. Cabral, é isso aí, nos bastidores. Cabral. Dá um olho aí, Cabral. Hoje você não falou nada, fala um. Fala aí, galera! Vocês vão galera. Hoje o Cabral é famoso, mas né, chegou na igreja ele era cabreiro, daí aí ele conheceu Jesus, ficou Cabral. Mas ele tá mais como vestível? Não é Pedro Alves Cabral, ele é Cabral de Jesus, então tá. É o Gustavo Cabral. É isso aí. Nossa produção. Pastor Leandro, obrigado, né, mais uma vez aí pela presença aí, de ter vindo aí participar do nosso podcast, que é algo que a gente acredita aí que veio do Senhor, né? É uma frase, às vezes, parece um pouco clichê, mas realmente veio porque a gente viu como fluiu depois que juntamos os propósitos, as coisas foram surgindo assim.
estávamos aí num período de uns 3 meses aí, e nada andava, de repente juntamos ali os propósitos ali, o negócio nasceu, né? Legal. Então a gente conseguiu aí arrumar a sala, essas coisas aí. E a gente acredita que também tem a ver também com o que a gente recebe lá do altar, né? Ontem a gente recebeu um convidado aí que deixou umas chaves da hora pra gente, sobre declarar, falar com a, né? Declarar com a boca, assim, as coisas que tem dentro do nosso Os coração. desejos do seu coração, declarar com a boca. Né? Com a boca, entendeu? E muitas coisas a gente recebe lá de cima, né? Escolhe pra nossa vida, a gente tem que botar em prática. Eu acredito que o culto de domingo, todos são ótimos, mas o que faz a diferença é a segunda-feira, né? Sim, com Que é a segunda que você certeza. tem que botar na prática ali. Sim. Hoje a gente vai mudar um pouco o jeito de falar, né? Geralmente a gente usa muita referência, né? Ah, o nosso pastor fala. Hoje não tem como ficar dando a referência, tá na nossa frente, né? Tipo, ele já é a referência, tá ligado? A gente tá trocando ideia com o convidado que fala assim, ó, como o nosso pastor fala e tal, como o nosso pastor fala e tal. Agora essa fala não vai existir hoje. Aí, ó, né? Hoje o homem tá aí. Jesus fala, né? Eu vim fazer a vontade do meu pai, né? Então a gente já sabe como é que é o filho pelo pai, né? É bem isso aí. Então os filhos estão aqui, ó. Os filhos têm atitude, ó. Isso aí. Nossa, né? Como tinha um pastor que eu conheci há uns 10 anos atrás, cara, veio lá de Balneário com os 2 pés, né? Atitude, cara, de vir pra cá, pra Navegantes, a cidade que mais idólatra que tinha na região, né? Tem que ter cara, tem que ter, né? Não vou falar outra palavra, tem que ter punhão. Mas tem que ser macho. Tem que ser macho. Tem que ser macho, realmente. Então, quem é Leandro Foganoli? Leandro Foganoli é um ex-drogado, viciado nas drogas, que vem de uma cidade, de uma capital paranaense, uma cidade modelo, muito linda, mas no qual não me arrependo, né? Pelos momentos bons, ainda que louco que eu era, mas não conhecia a verdade, porque eu buscava a felicidade nos caminhos apresentados pela sociedade que eu estava inserido, e ali me fechou uma sentença de efeitos de muitas causas de mais de 15 anos, e onde cheguei em Balneário Camboriú, em 2005, duplamente amaldiçoado pela ciência, que eu não ia andar mais, porque eu pulei do 2º andar no hospital de psiquiatria. Isso em Curitiba? Em Curitiba eu fiquei 15 anos nas drogas. Qual dependência que é? Todas, né? Mas no final, os 5 últimos anos foram o crack. E aí, o crack... Mas foi subindo assim? Foi subindo? É aquele papo, né? Começa que começa assim? Começa... Entender como é que Porque começa? eu com 7 anos, eu tive o privilégio de morar em frente a um clube lá em Curitiba, na rua Piti Carneiro, clube curitibano. E lá eu fui campeão de natação com 7 anos de idade. Caraca. Primeiro em crawl, segundo em costas e terceiro em golfinho. Com 9 anos de idade eu ganhei minha primeira prancha de surf e comecei por meu pai ter casa no litoral em Guaratuba, e lá eu comecei a surfar pela influência da minha irmã mais velha, pelos amigos que ela tinha na época, por eu gostar muito da água e descobrir que eu fui feito numa banheira, deve ter sido por isso. aí eu fui, eu era um peixe, cara, eu tava lá no lugar errado, numa cidade, como minha esposa fala, ele é bicho da cidade. Porque minha esposa veio do sítio, eu vim de uma cidade, para mim, a capital mais bonita do Brasil. Curitiba. Então... 2 curitibanos, né? Um seguido do outro. E lá tinha um ditado, né? Que eu me espelhava nos surfistas adultos, eu era um jovem iniciando nessa juventude, que nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. Naquela época era assim algo bem oculto, era algo que não era divulgado e era crime, né? Um cigarro de maconha, tu ia pra cadeia, então era bem oculto. Então era uma cultura de surfistas dos anos 80, 90, que era oculto, era só durante, né, a galera de Curitiba ia para Guaratuba lá e tantas outras praias para pegar onda, fumar maconha e comer bem, entendeu? E surfar, e voltava domingo à noite para tocar semana em Curitiba e final de semana praia. E eu ficava de dezembro até pós-carnaval residindo, né, no veraneio. E ali fui.
Me dei bem, tenho o dom do surf. E ali eu competi em 89, 90, 91. Profissional? Ranking profissional não era por causa da idade, mas eu fiquei. Categoria estreante, eu tinha 15 anos, 14 anos. 89. Não me dei bem, mas foi uma experiência. Daí o ano virou, fiz 15 anos. Aí eu já estava na categoria Mirim. E nesse ano de 1990 eu fiquei no final em sexto. E dessa leva só o Peterson Rosa que se profissionalizou daí. Em seguida, daí em 91. Em 91 eu participei de algumas etapas. E aí a cocaína entrou na minha vida com 16 anos de idade. E ali as coisas começaram a ficar ruins, porque botava aquele medo, aquela pressão. E eu tenho que olhar para a câmera, né? Para vocês. Tranquilo? Então, é que o Cabral tá ali, não é você, câmera, o Cabral tá ali. Aí, cara, daí era aquele medo, né? Cocaína. Eu fumava maconha desde os 14 anos. A primeira droga foi um porre. Porre de caipirinha. Festa de 15 anos, realmente. Então teve uma escala. Teve uma escadinha. Ninguém começou no crack direto. Não começou com crack direto. Não, porque ninguém é trouxa, né? Tanta informação ainda. Também, né? E mesmo assim, é um abismo que leva o outro, né? Onde você compra a maconha, existe o crack e a cocaína. Né? Na biqueira, na boca. Aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina descobriu o nome biqueira. Lá em Curitiba era boca, bocada. Aqui é biqueira. Isso foi em 91. 91, eu estava no inverno lá em Caiobá, no apartamento de um amigo. Aí demos dinheiro para um local que morava lá em Matinhos para comprar maconha. Ele trouxe cocaína, dizendo que não tinha maconha. Aí experimentamos. E não foi tudo aquilo, daquele medo que causavam, que falavam. Ficamos espiados e o cara... A atmosfera, ela muda. Você abre um mundo espiritual meio que pesado, realmente. Você entra numa atmosfera que eu acho que a droga não tem todo esse poder para realizar. E ali, o camarada que trouxe, ele trouxe de propósito, né? Porque o meu amigo lá de Caiobá, ele tinha uma influência de um bacana da finança, entendeu? É aquela história, né? Quando é pra te viciar, vem de graça, né? Vem até de graça. Vem até de graça, né? Quando você fala assim... Aí o cara já tava lá no embalo, né? Tipo, das 8 da noite, já era umas 2 da manhã. E o cara que nos levou a cocaína, depois trouxe mais, falou... Cocaína é a mesma coisa que você pegar o diabo, amassar, colocar num caldeirão e tomar ele. Eu nunca mais esqueci isso, né? Mas depois eu não viciei de primeira. Depois eu comecei a cheirar, porque se alguém tinha para apresentar, por causa das baladas, das festas sociais, festinhas de debutantes, era o uísque, né? E quando a gente fica meio alcoolizado, se passa, você dá um raio de cocaína, daí que fica no clima social. Na verdade, cheirava cocaína para ficar sóbrio, eu falava isso. Mas era, enfim... É uma falsa ilusão, né? Daí eu quis... Era uma influência que repousou sobre mim, porque eu tenho instinto de líder, de querer ser o cara que mais pegava a mulher, o cara reconhecido, né? E minha família, meus pais se divorciaram, eu tinha 12 anos de idade. E o mundo me adotou. Então ali eu fui crescendo nessa perspectiva que o glamour, né? O cara que mais pega a mulher, o cara que tinha as drogas sempre, é o que se destaca, que tem as portas abertas. O rei do camarote. Tem as portas abertas, embaladas, em prostíbulo, aonde for. Né? Então eu fui me tornando essa pessoa aí. O diabo investiu. Meu apelido era Gozo. Então... Eu brincava assim, falava pros caras, perigoso, prefixo peri, sufixo gozo, líder e pai de todos. Que loucura! Então, onde ia, seja qual for, Garopaba, São Francisco, ô Gozo, vai lá pegar um bagulho pra nós. Então eu tinha essa facilidade de chegar na favela, em bar, encontrar alguém, abordar, eu sempre conseguia chegar onde tinha a fonte, né? Então, Pagar mais. As portas foram mais abertas, assim, por investimento, né?
Teve investimento, tipo assim, do diabo mesmo, assim, na real. É, tem até uma tatuagem do gozo, ó, espermatozoide, ó. Aqui, ó. É verdade, parece até um Madibu lá. Vou ver, cara. Né? Que legal, cara. Que legal. Que legal, cara. A gente, antes de sair da mãe, saímos do pai. Claro, claro. Todo mundo girino. É, que girino vencedor, mano. Vencedor, primeiro. E aqui era o gozo, que é um girinaço, ó, do mal, ó. Um cara de mal, querendo penetrar em tudo que era lugar. Era doidão, essa era a linguagem que, né, com todo respeito, hoje a pastora é minha esposa, mas ela sabe da minha história. Sim. Mas não era difícil, né? Não, é que a ideia... Por que tu apelido é gozo? Daí você fala, você tem que descobrir, por aí vai. É que a ideia, né, professor? Era maligno. Era mais uma coisa que abria uma porta, né? Sim, ó. A curiosidade. Justamente. A ideia aqui do nosso podcast é a gente poder mostrar que existe um lado e é possível você se converter. Andar na contramão, porque isso é o que o sistema do mundo ele impõe pra gente, né? O cara que mais pega mulher, né? O cara que mais bebe, o que mais usa droga. Então, assim, quando você muda a tua história, tu vai pra contramão. Então, tipo assim, é isso que é o bacana, quando Jesus vem na nossa vida e mostra quem ele é, né? É verdade, porque o mundo ele julga, destaca e promove aqueles que têm um bom carro, que têm influência, que é bem falado numa linhagem tradicional familiar. Lá em Curitiba, pelo menos, era assim. Não, em Curitiba eu percebi que o pessoal trata muitas pessoas pelo sobrenome, né? Sim. Não sei tradição. Da família, tal. Tradição. Então, tipo assim, as portas mesmo já vai abrindo, já, assim, sabe? Esse é da família, não sei de quê, do bicheiro. Por isso que o Atlético Paranaense Futebol ele pode ter destaque hoje, ter um estádio que é o melhor para um show de reggae e tal. Mas a tradição, o maior time do Paraná é o Coritiba, sem dúvida pela tradição. Mais de 100 anos. E leva o nome da cidade, né? Não fala de futebol agora. E aí, você falando aí, eu fiquei pensando, cara, ainda bem que você, não sei, né? Mas vou fazer uma pergunta, ainda bem que você não engravidou ninguém nessa época de loucura, né? Engravidei. Foi? Só que ninguém queria ter filho, eu sendo pai. Então já foram 2 abortos que eu não desconhecia a escolha disso, né? Sofri com isso também, claro. Da mulher ela abortar sem me consultar, sem eu saber e descobrir depois disso. Então eu acreditava muito em espiritismo, eu acreditava que esses filhos que foram abortados, eles estavam no meu pet de estimação. Eu acreditava, por eu gostar tanto de cachorro, que eu tinha sido cachorro em geração passada, até conhecer a Bíblia, né? Porque conhecerei-vos a verdade e ela libertará, liberta da ignorância, liberta de preconceito e liberta de tudo. Amém. Isso tudo na adolescência, então, tipo, na loucura. Então a gente acaba fazendo as coisas conscientemente, né, cara? Às vezes é padrão do mundo, né? Para ser aceito em rodas de amigo, na sociedade. Turminha, né? O João perguntou pra mim no carro como é que eu fazia. A gente tava conversando sobre conversão, sobre até o podcast ela perguntou. E ela perguntou como é que a gente fazia para viver algumas coisas. Eu falei pra ela assim, ó, o não é você que fala. É você que escolhe falar o não. Tá ligado? Sim. Fácil ou não falar o não, é você que escolhe. Você tem o livre-arbítrio de falar não pra parar. Essa teoria ela é boa, mas na prática, quando você está num hall de amigos do mundo, alcoolizado, essa palavra não existe falar não. Não vai ter um tapa, só um tiro. Vou dar aqui essa merda aí. Desse jeito, cara. Você já sabe que vocês também viveram nesse mundo aí. Só que eu fui intenso, né? Você foi. Eu fui intenso, cara. Posso falar, tirar as dúvidas aqui, tô aqui para servir. Assim como o senhor é hoje intenso na obra. É verdade. Na verdade, o casamento não me deixou tão intenso, né? A pastora ela me trouxe um equilíbrio, um freio, mas para um lado bom, que é não errar tanto pela precipitação. E assim, isso foi tudo na época da década de 90? Década de 90 e ali foi indo, né? Escadinha, né? A escadinha eu larguei o estudo. Eu tinha uma revolta dentro de mim, por quê? Por quê? Porque a gente que é machista, a gente que era pegador de mulherada, pô, eu morava com a minha mãe querendo ser feliz, e olhava os namorados que ela tinha, minha vontade era matar, já até encomendei a cabeça de uma época, mas porque
né? Minha vontade era matar esses folgados aí. Se tiver ouvindo, era folgado mesmo, cara. Sorte que eu me converti. Sorte, né? Teve um vagabundo alcoólatra que deixou minha mãe marcada de roxo. Tem que Ah, levar, mas tem que levar umas tem. Não sei como é que ele se escapou, cara. Pela misericórdia, vamos Eu treinava na academia Chutebox, né? Você chegou a treinar? Treinava, sou azul claro aposentada do Rafael Cordeiro, nosso mestrão, que tá na Califórnia hoje aí. Você aqui, Eu participei do primeiro Vale Tudo no Círculo Militar. Eu acho que foi em 90, 91, 92 ali. Chutebox contra capoeira. Tá no YouTube lá, ó. Mão seca, valendo cabeçada, valendo tudo. Em 92? Chutebox foi o melhor Muay Thai do Brasil. Eles eram tricampeão brasileiro. Aí houve uma situação com o Pelé, que é o José Lande, que na época era do time Chutebox, que o mestrão fundador é o Rudimar. E ali o seu segundo na época ficou o Rafael Cordeiro e tinha o Nilson, tinha o Pelé, todos esses Black Power aí, poxa, tá louco. 92, 90. E o Traíra, né? Desculpa com todo o respeito, Anderson Silva, que é famosinho, deu mole, né? Vacilão, porque essa rebeldia vem lá da origem. Ele começou na Chutebox e virou a casa pro Noguchi, então virou academia rival. Devia ter parado, né? A consequência foi o que a história onde acaba, né? Não importa como a gente começa, importa como acabou. Infelizmente a história do Anderson Silva para mim é um papelão, né? Que tava lá só para ganhar dinheiro, nunca mais foi o mesmo por causa da soberba. Então, Tu acredita que a grana subiu a cabeça dele no final ali? é soberba, né? A Bíblia fala que a soberba ela antecipa a queda, a altivez de espírito leva à ruína. Isso é nítido que aconteceu com ele. Alguém que era pobre ficou milionário e foi tolo. Na verdade, podia ter parado lá no auge, depois ficou só para manter a grana, o status, e a soberba derrubou ele. Ficou apanhando. Né? Bonito. Ficou apanhando, né? Passando vergonha. Ficou apanhando. Mas também tem muito marketing ali. Mas eu vejo, né? Porque o que acontece? Hoje metade das coisas movidas por marketing. O maior rival dele era o Pelé. É? Do Pelé ele não bateu, não ganhou. Eu me lembro na Taijin, isso lá. Pelé eu não conheço, vou até dar uma olhada depois. O Pelé é o que depois do Fedrigo? Rudimar Fedrigo? Não. Rudimar Fedrigo é o fundador. Então o Pelé, eu conheci ele porque ele era segurança de uma boate que tinha na época, Syndicate, lá em Curitiba, em frente ao Shopping Miller. Resumindo a ópera, ele lutou porque ele apanhou sendo segurança lá em Guaratuba, num campeonato de skate. Eu, se não me engano, era do Potato com uma marca de skate lá. Eu esqueci, enfim, ele foi defender uma briga que deu e acabou a nativada de Guaratuba de pegar ele entrou para dentro do restaurante, se enfiou embaixo da mesa, arrancaram a trança dele, bateram nele numa multidão. E ali tinha alguma coisa com o mestre da capoeira de Guaratuba, Moura, acho. E ali o Pelé desafiou. Daí eu fui queimar um bagulho com meu amigo à noite e quando eu passei na frente da delegacia, era tão carudo, passei fumando maconha, o Pelé tava saindo da delegacia. Com pontos na cabeça, tudo. E demos carona pra ele. E aí que eu faço arte marcial desde os 8 anos de idade, que eu fiz karatê dos 8 aos 13 anos, lá no clube curitibano, que era só atravessar a rua. E daí fiquei um ano sem treinar, daí os 15 aos 17 fiz Kung Fu. Aí quando eu tinha esses 18, quase 19 anos aí, quase 19, que eu conheci o Pelé, dando essa carona para ele. E ali ele convidou para treinar na academia Chutebox. E aí eu sempre queria, mas achava muito violento o esporte, mas depois eu vi que é o melhor que existe. É lindo, né? Que é o boxe, a cotovelada, a joelhada. Hoje ainda tu pratica Hoje não posso, porque estou debilitado, mas teve a primeira Vale Tudo no Círculo Militar, que ele desafiou, ele raspou a cabeça, desafiou, tá no YouTube lá. Então, foi uma briga. Engraçado, você tá falando. Foi uma briga, não foi uma luta, né? Porque Uma época que eu tinha 2 anos, cara. Então, tipo, eu sou de 90, né? Então, quando eu já tava chutando na cara dos outros, eu tava nascendo. Então... Depois disso, a Chutebox foi para São Paulo desafiar o Jiu-Jitsu. E o Pelé ganhou do Macaco, que representava o Jiu-Jitsu. Essa luta é famosa. Depois ele pediu revanche, perdeu de novo. E ali
Acho que daí o Pelé foi pro Jungle Fight e não teve sucesso. Mas os que estavam com ele na equipe, Vanderlei Silva, o irmão, o Murilo Ninja, não, o Shogun. O Shogun não, o Murilo Ninja, que começou no Pride daí. Aí lá no Japão aí que estourou tudo, né? Mas essa galera da... esses aí, ó, eram os carioca lá, né? Tô falando de quem é os bichos do Paraná. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. E hoje eu descobri que se orar, o bicho foge. Eita glória. Tem um cara do Paraná que tá se destacando lá de Paranaguá. É o Lineker, John Lineker. John Lineker. Sim. A gente tava conversando, o cara tá se destacando, cara. Paranaense, né, cara? Na cidade da minha esposa ainda, tá se destacando. Beleza, então a gente conheceu um pouco aí do lado negro da força, né? Lago Negro da Força. Quem assistiu o Star Wars sabe que tem um lado negro da força, né? Vamos conhecer o lado... Faz tempo que eu não vi Star Wars, mano. É? Lado... Aí fiquei 2 anos sem estudar, me lembro, dos 16 aos 18, morando com a minha mãe, com aquela revolta, né? Aí quando você fica cego, você acha que nessa idade você não mede as consequências, e eu comecei a pegar, pela facilidade, grandes pesos de droga, tanto cocaína quanto maconha, e distribuía para eu ter o meu, para dar para os amigos de graça, para a mulherada, e comercializava também. Tanto que eu pegava um traficante que morava em Joinville e tinha casa em Guaratuba, porque é onde eu conheci ele, pegava ele na BR, na BR, chegando em Curitiba, colocava dentro do meu carro, distribuía com ele, pegava a minha parte em consignação, e aí eu fazia o movimento, cara. Eu cheguei nesse ponto aí. De trabalhar De tráfico de droga. Daí ele foi preso e ele, na agenda dele de devedor, né, de consignado, pegaram, me acharam e me pegaram. O traficante tinha. Aí ele me pegaram com mandato de prisão. Até o crime organizado, né? Daí eu fui preso a primeira vez na delegacia de antitóxicos. Daí minha mãe não queria me deixar preso e meu pai queria. Então, e ali minha mãe, meu pai não quis dar um recurso para pagar a fiança, que na verdade era uma corrupção da polícia na época. E ali minha mãe teve que se humilhar e nas suas irmãs, amigos, pegar um valor lá para pagar minha fiança e conseguiu. Daí pagou, fiquei um dia só, pagou a fiança, ela infartou, achei que ia perder minha mãe. Aí dei uma acordada, fiquei um tempo sem fazer essas vendas, né? Querendo ajudar e ser o cara. Sempre tinha o meu de consumo próprio, mas depois não tem como fugir disso, né? O sistema te procura pela facilidade, pelas agendas que tinha. Isso na verdade é um alerta, né? Pra galera jovem aí que acha que é flores, né? Ah, porque maconha não vicia, porque maconha é uma folha natural. Eu cheguei para minha mãe quando ela descobriu que eu fumava maconha. Eu cheguei para ela e falei uma frase do Raul Seixas para ela. Quando eu morrer, eu quero ser cremado para que outros fumem a minha cinza e façam a cabeça como eu estou fazendo agora. Ela não tinha noção, entendeu? Era uma mentira. E quando eu conheci Jesus, eu descobri que maconha tá no nome, é maconha, não é boa conha. Tem 15 anos fumando essa merda aí, com todo respeito, e se comparar com todas as drogas, a mais tranquila é a maconha. Tu acha que a legalização da maconha, tu acha que vocês estão querendo plantar aí? O que tu acha? Eu não fiz responder isso aí. Esse assunto é muito polêmico, né? Mas eu não leva nada. Tu acha que a galera... Pode ser, eu posso até dar uma sugestão, acho que se legalizasse ia acabar com o mistério, né? Mas ele realmente... Mas a galera usa mais, né? O que acontece? Se você colocar, que eu quis falar aqui, a maconha perto do álcool, da cocaína, o crack, é a maconha que menos afeta, no meu ponto de vista, porque eu fui usuário 15 anos. Porque eu só experimentei cocaína e me afundei na química por causa do álcool. Pior droga que tem é o álcool. A maioria de acidentes de morte em BRs, de crime, de briga, de homicídio, de suicídio, envolve o álcool. Esse deveria ser proibido, isso eu posso falar. Agressões... O álcool devia ser
Proibido. Agressões em casa. A pior droga é o álcool. Muitos maridos batem na esposa por causa do... Não, os caras, você vê, da grana, né? 10 centavos, tu toma um golinho. E a pessoa que eu tenho entendimento pela OMS, por ter passado, né, por 3 clínicas de psiquiatria, que isso é comprovado que cada 5 pessoas que nascem no planeta Terra, uma de 5 nasce com enzimas a mais no fígado. Ninguém nasce sabendo disso. Então essa pessoa que tem essa chamada predisposição, ela não se torna alcoólatra da noite por dia. Então são 4 estágios. Então, lá com 15 anos, festinha de debutantes, você vai tomar um gole, só que você não para num gole. Então o que acontece? 4 estágios. É o bebedouro, é o experimentador, é o bebedouro social, é o esporádico, não. O experimentador é aquele que fumou um bagulho, tomou um gole, cara, não fez, desceu mal, não gostou, não repete. O social é aquele que bebeu um copo, 2, e tá de boa. Para quando quer, né? Fuma maconha se tem na roda e dá um pega, não porta. Cocaína, né? Fica anos assim. Então, só que a pessoa que tem a predisposição, ela vai aumentando esse ciclo. Ela é experimentador, ela vira social, mas daqui a pouco é abusivo. O abusivo ele tem que portar essa droga. Não quer mais ficar dependendo dos outros, esperar uma rodinha de maconha, de estar numa festa, num barzinho, um happy hour, e esperar alguém convidar para dar um raio na cocaína, ou se alguém tem. Ele já se antecipa tendo o seu próprio, sua própria droga. Esse é o abusivo. Agora, a maioria de quem não tem a predisposição para no social é abusivo. O abusivo, ele trabalha, ele cumpre com suas responsabilidades, ele até prospera financeiramente. Mas aí, aquele que tem a predisposição, ele mergulha no 4º ponto e fatal, que é onde a OMS diz que é uma doença incurável, progressiva e fatal, que é a dependência. A pessoa depende daquilo, acorda tendo que queimar tomar um gole, os alcoólatras tremem para poder estar num dia bom e ficar com o pulso firme. Sente o gosto sem tomar, sente o gosto, né? Exato. Passa Então são esses 4 estágios aí. Passa numa prateleira de supermercado, dá dor de barriga, os beijos tremem. É bem isso, é bem isso. Eu falo assim que, tipo, por exemplo, o cara que fuma, um exemplo, cigarro, ele toma um cafezinho, pronto, o cara tem a dependência, ele já quer fumar. Ele dá coceira, ele quer ir fumar, tem que fumar. Tipo assim, se der meia-noite o cigarro acabar, ele pega o carro, ó, como é que é sinistro, cara, ele pega o carro, ele roda a cidade inteira atrás do cigarro. Ele roda uns 30 km por um cigarro. É na dependência, né? Então é dependência. E pior que a pessoa é igual ao mau hálito. Todo mundo vê que a pessoa está dependente, só que ela não enxerga. Por isso que no primeiro passo do NA, do Alcoólicos Anônimos, é o quê? Reconhecer que é impotente perante aquela droga, aquele álcool. Ok? O cigarro é legalizado, mas tem muito mais química, né? Da maconha da minha época, né? Mas tá tranquilo. Café, né? Não, tudo bem, não. Não, só final de semana. Olha, tudo certo. Disciplinado, cara. Mas e aí, agora quero saber mais coisa aqui também tô curioso. Eu quero saber, porque é algo que me interessa, né? Eu tô nessa caminhada aí, né? Como é que começou, pastor? Como é que foi? A gente perguntou pro André ontem como é que foi o encontro dele com Deus, né? Qual foi a experiência mais louca que ele teve com Deus, assim? E aí a gente quer passar essa pergunta pro pastor também, pra gente ouvir um pouco dessa história. Pois é, então. Aí as coisas foram se afunilando. Eu achava que meu problema era mulher, porque eu tive namoradas e nunca conseguia ser fiel a nenhuma. Era algo que me levava a ser infiel e passei pela primeira clínica em 2002. E depois dessa internação eu comprei um cachorro, morava sozinho. Porque eu morava sozinho, mas tinha uma loja comercial que eu tenho ainda hoje, que tinha uma renda. Então logo eu não trabalhava. Então ficava fácil eu dormir até tarde e ia pro bar no final de tarde, ia pras noitadas e sexo, droga e rock and roll. E a questão é aquela coisa, né? Você sempre quer mais.
a bola de neve do inferno, né? Você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Os olhos do homem nunca se satisfazem, né? Então, e ali a maconha já estava assim que eu não ficava mais, não me sentia mais bem, assim, ficava antissocial, faltava ar, tinha crise de ansiedade. Eu já estava assim tendo que tomar uma cerveja todo dia e no bar tomar um destilado. Se eu ficava sem o álcool, num dia já me dava crise de ansiedade. Eu me lembro, formigava a mão, a boca. Eu tomava um copo de cerveja, passava. Tava nesse nível aí. Tinha parado de surfar, fazia 1 ano já. Então, eu queria só fazer a cabeça. Chegou a ponto de tirar todo o esporte. Exatamente. A Muay dependência Thai, do esporte. surf, relacionamento com a família, ficava me escondendo. E até os melhores amigos, que eram gente boa pra caramba, se afastaram. Eu fiz o meu mundo, cavei minha própria cova para esse grau. Graças a Deus eu nunca precisei roubar ninguém, a não ser... Aí entra o detalhe. Daí eu consegui uma namorada, que eu morava com ela, não fui casado, morei quase 2 anos. E ela era abusiva. De vez em quando ela cheirava nos bares, nas noites, cocaína. E eu já estava 2 anos que eu tinha experimentado crack e eu tinha domínio sobre isso. Até o dia que comecei a... Casei, entre aspas, ela foi morar comigo. E um dia ela, indo para casa, eu peguei uma pedra de crack. E ela experimentou e foi amor à primeira vista para ela. Aí eu me senti responsável. Daí, durante a tarde ela começou a ter vontade. E ali me falei, agora eu tenho que assumir a responsa, né? E ali que eu entrei pro vício forte. Eu ficava 2, 3 dias usando direto. 2, 3 dias direto? Uma atrás da outra. Pornografia, filme pornô, crack, Tu e ela, no caso. bebida, Porque no caso, né, destilado, caixa de cerveja. E aí ficava um dia para recompor, um dia dormindo, comendo, 2 dias. E aí fomos procurar muita ajuda médica, né, a psiquiatria. Então, com ela junto, eu tentei, ficava no máximo, ficamos 3 meses, mas com uso de remédio. Daí, de maneira tal que no final de 2004, minha mãe com suas amigas, porque eu já tinha 28 anos nessa época, e ela nunca conseguiu casar novamente, depois que quando eu tinha 12 anos ela se divorciou do meu pai. Aí ela estava num restaurante, lá em Curitiba, numa pizzaria, e me convidou, eu fui com essa minha ex-mulher, e chegando lá, eu nem sentei na mesa, eu assaltei minha mãe verbalmente no ouvido, que eu queria R$100. E ali ela acabou dando R$100, o aluguel que eu tinha nesse dia entrou só para cobrir o limite, aí fiz várias contas, né? Porque eu tinha credibilidade, eu tinha aquela moral, daquele glamour. E ali as portas foram se fechando. E nessa aí, minha mãe já estava vindo para Balneário Camboriú aqui há 2 anos. Todo mês ela vinha. Uns parentes nossos de Cascavel têm apartamento ali na Praça Tamandaré, no edifício Imperador. E ao lado desse edifício ali, onde é o Hotel Mercury, tinha um salão de beleza. E minha mãe, ela criou uma amizade com uma manicure. Essa manicure, minha mãe desabafava com ela, conversava com ela. E minha mãe se sentia-se bem em ir para Balneário Camboriú, porque hoje é um dos lugares mais top para a terceira idade. E nesse episódio, porque nesse período de quase 15 anos, 10 anos com certeza, uma década minha mãe tentou de tudo para me tirar das drogas. Psicologia, psicanalista, curso de neurolinguística, passes em centro espírita, jurei. Chegou nesse ponto de passe, jurei. Várias promessas, nada contra eles, mas para mim não deu certo e resumindo, né? Cheguei a entrar até numa igreja evangélica, que eu não vou falar o nome, e quando eu vi o valor do leilão financeiro, eu saí correndo também. E ali o que aconteceu? Minha mãe, ela decidiu vir morar em Balneário. Né? Então ela pegou para ficar perto desse salão de beleza, com a manicure que ela gostava. Ela alugou. Então o Imperador, ela tem um edifício pequeno de 5, 6 andares na frente e o de trás de 22 andares. Tem o calçadão da Central e a Praça Tamandaré.
Então ela ficava naquele primeiro. Então ela alocou um de trás, 20º andar. Fez uma oração, ela acho que aos 60 anos. Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Eu preciso viver, não quero mais saber, eu renuncio meu filho, por 10 anos eu lutei por ele, preciso viver a minha vida. 2004, novembro para dezembro. Aí virou para 2005, eu não tinha aquela ajuda da mãe, sabe? Que ficava com peninha do filho que é dependente químico, que o assunto psiquiátrico nessas clínicas que eu passei, que é o adicto, que é uma doença incurável, que é uma doença que não tem cura. Então eu pegava isso e manipulava meus pais para terem pena de mim, e eles como codependentes, não sabendo, até pela informação científica que eu reprovo, de me ajudar patrocinando esse meu uso, encobrindo isso com cama, roupa lavada, com bem-estar, então me amaldiçoando com uma mesada. E aí, eu morando sozinho, minha mãe sempre levava comida, porque eu fiquei num nível que eu não tinha nem dinheiro para comprar um copo de água mineral. E a minha ex-mulher, os pais dela, a mãe dela tinha conta lá num mercado, em conta em farmácia, então ela conseguia pendurar essa conta ali para algumas necessidades nossas. Só que o grau da loucura foi ficando intenso, perdemos o respeito entre nós, muita loucura, né, sexual, o que a droga envolve na pornografia, de querer trazer à existência aqueles filmes que nós sentimos. Eu transava com demônios. Então, o mundo espiritual existe, porque eu tive uma prova com a minha ex-mulher, num uso intenso do crack. Eu sentia mãos, eu sentia o espírito me tocando, me bulinando. Então, e eu achava que era loucura da droga. Um dia eu falei, se for, isso aí não é espírito, não tinha coragem de falar demônio, né? Sim. Até a hora que o ventilador que estava funcionando, a tecla fez sozinho. E ali foi um baque de entender que o mundo espiritual existe, né? Rolou um pouco, cara. Eu me ajoelhava para um crucifixo que eu tinha, acendia a vela e orava para Deus me tirar disso. Eu fazia isso, sim, mesmo na loucura. Ainda tinha um respingo de pedir socorro, no caso. Sim, já porque eu fui criado no catolicismo, fiz a Eucaristia, tinha aquela base de crer numa espiritualidade. Até porque antes de chegar no finalmente dessa loucura, eu tive experiência com um raio. Um raio. Tá? Então eu vou só concluir no raio. Você me lembra de voltar ali? Tá. Que minha mãe, ela veio morar em Balneário Camboriú. Só que antes disso, em 98, então todo mundo lá em Guaratuba se reunia para fumar maconha na casa que os pais não estavam. Então o quê? O meu brother, meu amigo, estava sozinho. É lá o QG, vamos lá queimar um. E era 98, minha sobrinha era recém-nascida e minha irmã estava amamentando. Isso eu me lembro. E aí o que acontece? Começou uma chuva, um temporal. E ali eu tava todo mundo na varanda vendo a chuva, fumando uma tora assim desse tamanho. Aí eu entrei dentro da casa, da varanda, fui pegar o telefone de fio, telefone convencional, para ligar, preocupado para minha irmã fechar a casa, que é a casa da minha mãe lá de Viraneio, em Guaratuba. E nessa eu escutei um estralo. Pá! Olhei pro lado, todo mundo voando, como se fosse uma bomba que tinha arremessado. Câmera lenta, voando comigo. Aí quando eu caí no sofá, eu fiquei de joelho. E eu fui me levantar, eu levantei, só que era só a minha alma com o espírito. Cara, não era convertido no que... Eu nem deixava crente falar pra mim coisa. Eu achava que crente era tudo ladrão, que eram uns bitolados. Então, essa experiência que eu tive, e eu olhei o meu corpo assim, ó. Eu olhei o meu corpo lá no sofá, assim, cara. E eu peguei, levantei, olhei, e não tinha nenhum barulho, olhei para os lados, nenhum barulho, nenhuma voz, tudo um silêncio. Eu era só o olho, cara. Eu me vi daquele estado, daqui a pouco eu escutei uma voz, tem que enterrar ele na terra. Aí eu achei que eu tinha morrido.
Aí eu comecei a orar pela educação no Colégio Medianeira, Colégio de Padres, a orar o Pai Nosso, porque eu rezava, né, todo dia antes de dormir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não me deixa morrer assim, por favor, não me deixa morrer, me dá uma chance. Quando eu vi, eu estava lá no sofá, no corpo, aí levantei, ninguém acreditava em mim, rachava o bico achando que eu estava de palhaçada. E aí ia formigando a boca, uma dor no peito, as mãos formigando, ninguém acreditava em mim. Aí me levaram ali fora da casa, me deram água na cabeça, água com sal e açúcar, e aquilo, aquela dor no peito, as mãos formigando e a boca. Fui num quarto, deitei no ventilador, mas não conseguia. Depois de quase 30 minutos, um brother meu falou, vou te levar no pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, me perguntaram o que aconteceu. Falei, eu acho que eu estava no telefone, estourou um raio, que realmente não tinha o fio terra no poste, e a descarga elétrica passou pelo telefone e queimou o telefone na minha casa, e me jogou longe. As havaianas ficaram grudadas no azulejo. Eu fiquei algum tempo com essas havaianas de lembrança, porque eu era muito louco mesmo. Quem me conhece no passado sabe que eu estou falando que eu era muito louco, mas eu sempre quis, e eu quero, se estiverem me escutando, havaianas, é história verídica. Eu deveria ser propaganda, porque não solta tira, não desbota, isola raio. Se não fosse havaiano, eu não estava aqui hoje falando, testemunhando, e não seria pastor de uma igreja tão linda hoje aqui em Navegantes. Enfim, Não soltou a havaiana. 80% da descarga elétrica foi isolada pela havaiana, porque era azulejo e não tinha fio poste na terra. Daí o médico falou, você é o quarto hoje. 2 morreram e 1 sobreviveu. Foram ver o batimento cardíaco, estava 170 por minuto. O médico falou isso no dia? Não, no pronto-socorro. Daí já me colocaram na emergência lá no pronto-socorro. Vieram, trouxeram oxigênio, enrolaram meus pés com aquela lã de gesso. E lá dentro daquele pronto-socorro, minha mãe ficou sabendo de Curitiba. Chegou fazendo escândalo lá naquele pronto-socorro e me deixou tão nervoso. Que droga você usou? Chegou lá. E aí eu fiquei nervoso. E as veias subiam assim, ó, começava a dar um ataque de formigamento na mão, subiam as veias assim, e começava a subir, as veias subiam, cara, e vinha subindo assim, eu vou morrer, eu gritava, Deus, os enfermeiros vinham e me davam injeção de Valium, eu acalmava, deu 3 crises dessa, isso foi antes do almoço, 8 da noite eu recebi alta, pedi para minha mãe me levar lá no deck em Guaratuba, tomar caipirinha, e ir lá no Esmanhoto comer uma coxinha para comemorar que eu tinha passado dessa. Meu. Aí o que acontece? Eu entendi que a gente é uma alma. Essa eu não sabia. Essa também não sabia, não. Eu descobri, tive essa experiência que somos uma alma. Nós somos imortais. E isso me aperfeiçoou depois que eu ter me convertido. Voltando lá, minha mãe veio morar em Balneário Camboriú. Aí passou 2005, o uso, muitas dívidas. Dia 29 de abril de 2005 eu quis me internar. Eu decidi me internar. Aí minha mãe estava lá diariamente com a manicure. E minha mãe ligou para a manicure. Dessa vez vai dar certo, porque as outras 2 ele foi à força. Ele quer se internar, ele vai ser curado. Agora vai dar certo. E ali fui eu. Fui para me internar na clínica Hundenberg, uma clínica do nome de uma segunda maior universidade do mundo, lá na Alemanha, Hundenberg. Fui lá, dia 26 de abril, 29 de abril de 2005. Fiquei lá dentro, mas numa terça-feira, acho que dia 3 de maio, Curitiba, centro de Curitiba. Eu estava muito medicado, porque qual que era o diagnóstico da medicina? Qual que era teu uso? Eu fiz um cálculo por aquilo que eu ia na favela, lá no Parolim, pelo que eu sacava de dinheiro, eram 80 pedras de crack por dia. Então, abri inteira e derreti inteira, era aquela explosão, chamo que o crack é um orgasmo químico, 100 vezes mais forte do que o orgasmo sexual. Por isso que todo mundo deixa de tudo para estar tendo esse orgasmo. Deixa de tomar banho, né? Deixa de tudo para... Deixa de tomar banho, deixa filho, vende filho. Porque além do orgasmo químico, o que é orgasmo químico? É uma sensação física, entra também a química da droga no organismo e entra a legião demoníaca, que eu tive essas experiências. E a prisão é ferrenha. Muito difícil sair. Então eu me considero um milagre. Por quê?
porque daí eu fui para essa clínica, Com certeza. eu estava muito medicado lá dentro, eu acordava mijado, molhado, só para comer. E quando eu vi que alguns internos dessa clínica saíam para usar droga e voltavam, e ninguém falava nada, eu não podia falar com meus pais, não podia fazer ligação, quando eu vi, sumiu uma jaqueta minha que eu gostava muito. Não me deixaram ligar para meus pais. Então eu esperei o quê? Depois das 10 da noite, todo mundo tá dormindo, eu saí e Deus preparou isso. Por quê? Porque eu passei do lado do enfermeiro. O cara era um black trunk, cara, 1,90 m quase, de jaleco branco. Era umas 10h30 da noite, eu passei por ele, ele não me viu, cara. Porque não era hora de estar rodando ali no meio da clínica. Fui até um canto lá, subi, tirei o forro, olha o barulho que eu fiz. Ninguém viu nada, ele não viu. E era uma casa, não era um hospital, era uma casa essa clínica. Tirei o forro, puxei a telha pro lado, fui pro telhado ali e não sabia a altura, estava muito medicado, né, porque era remédio forte para dormir. Me pendurei e saltei do segundo andar, daí que era o térreo e o andar de cima. No telhado desse andar de cima eu me pendurei e saltei para cair, só que eu não amorteci. Caí reto, estourou meus 2 calcanhos, aí eu não conseguia nem tirar o tênis, cara. Aí eu fui de joelho andando até o orelhão, que era na esquina, liguei pro meu pai, meu pai ligou pra clínica, falaram, não, teu filho tá bem, tá dormindo, meu pai então vai fora ver. Aí aconteceu essa façanha aí. Dessa terça-feira me levaram pro hospital evangélico, profético, né? Aí o médico me consultou, o diretor do hospital. Temos que ficar 3 dias aqui para desintoxicar o seu filho. Eu tinha que desintoxicar da droga e das medicações, porque a cirurgia que eu tinha que fazer nos meus 2 calcanhos que viraram pó, eu ia ter que tomar anestesia hacker. E se tivesse muito intoxicado, poderia me dar um choque e eu poderia ir a óbito. Então eu fiquei 3 dias para me desintoxicar. Na sexta-feira, que precedia o domingo do Dia das Mães, de maio de 2005, o diretor do hospital evangélico, ao fazer a cirurgia nos meus calcanhos, veio com uma furadeira, com martelo e 2 pinos desse tamanho. E eu falei, eu quero anestesia local, não geral. Colocaram uma cortininha aqui, uma câmera do meu lado, e eu escutava, eu, calma, não sou Jesus. Fuma pedra, olha aí o que você fez na tua vida, não sei o que, nem sei se você vai voltar a andar, fica quieto. Pá, 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 colocando pino nos meus pés. Falava isso? O diretor do hospital evangélico. E esse cara falou para meus pais que eu não ia voltar a andar. Só que eu fiquei sabendo dessa informação poucos anos agora. Porque o que me falaram para não ter uma tentativa de suicídio, para não sofrer muito, que eu não ia voltar a andar normalmente. Teu mental já tava moído, falasse que tu não ia andar mais. E o psiquiatra, por 15 anos de drogas, 5 anos de crack, e pelos último ano estava fumando uma média de 80 pedras de crack por dia, o psiquiatra falou para meus pais que eu não ia sobreviver até o final daquele ano. Ou seja, eu fui parar numa cadeira de rodas, e nesse dia que eu pulei, detalhe, minha mãe ligou para a manicure. Meu filho quis se matar! A versão da minha mãe, a manicure de saco cheio, 2 anos ouvindo minha mãe. Tirou o celular de lado, olhou para as colegas de trabalho. Por que o filho da dona Beth não pulou de cabeça para acabar com o sofrimento dessa minha cliente? Revoltada essa manicure. Só que a manicure, ela era uma mulher de Deus. Ela tinha largado o interior de Erechim, Rio Grande do Sul, o sítio. Ela fazia os cultos com 15 anos que o padre não podia fazer lá na cidadezinha dela. Cidade chamada Centenário, com 5.000 habitantes, entendeu? E o padre, às vezes, não podia fazer o culto na capela lá do bairro dela, que era dessa cidade, que é 35 quilômetros de Erechim. Essa cidade chamada Centenário, com 5.000 habitantes. A 8 quilômetros dessa cidade, tinha a casa da minha sogra. E ali tinha uma capela que essa manicure, ela era catequista, ela fazia os cultos. Ela queria ir para o convento, então ela veio para Balneário para trabalhar pela vida e conheceu minha mãe. E ela ajudava muito minha mãe em aconselhamento, em atender minha mãe gostava dela. E lá na Bíblia, em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
Quem lança com amor a palavra colhe do fruto. Essa manicure colheu tanto do fruto que ela liberou sobre a minha vida em responder a minha mãe para as colegas me amaldiçoando, que se cumpriu o versículo 22 de Provérbios 18, que diz que o homem que encontra uma esposa acha um tesouro e o favor de Deus. E essa manicure se tornou a minha esposa, a pastora da igreja. Você pode aplaudir a Deus por isso? E assim, ó, meio engraçado, assim, né? A gente pode falar de engraçado. É que se te contasse, lá quando você pulou, você seria pastor. Não, não deixava nem falar de Jesus pra mim, cara. Você vai cuidar de 300 vidas. Só que assim, Deus já vinha me chamando faz tempo, né? Porque eu não falo isso, eu sempre esqueço, porque foram muitas etapas, né, muita história. Mas com 18 anos, um amigo do surf me levou para a igreja Batista, PIB. Foi a primeira igreja evangélica que eu entrei em Curitiba, lá no Canal 12. E lá eu tive experiência com Deus. Lá eu larguei tudo, só que fiquei só 3 meses. Fui para um congresso no Rio de Janeiro e desde criança eu não respirava só a base de rinossoro, depois artugil, rinite alérgica. E eu vi pessoas de cadeira de roda levantar. Eu vi as pessoas falando em línguas. E nesse dia no hotel, eu falei, se Deus faz isso nessas pessoas, eu vou fazer uma experiência, um voto. Eu vou dormir sem pingar esse remédio. Eu orei a Deus, acordei até hoje assim, respirando. Então tive essa experiência. Larguei tudo, fiquei radical. No 20º andar que eu morava com a minha mãe, peguei os santonais dela, peguei a santa que ela tinha, joguei do 20º andar. Pode falar. Essa foi demais. Uma vez eu entrei na Catedral de Brasília. Joguei do 20º andar, quebrei a santa. Foi bem na época que a Igreja Universal quebrou a santa lá e tal. Ô mãe, eu sou bonzinho, hein? Querer empurrar a Bíblia goela abaixo, enfim. Fui dar uma volta com um amigo meu de Gurgel e pra falar com ele, tinha um baseado, dei um pega, voltou tudo mesmo. Voltou tudo. Isso aqui fez tudo. Fez tudo, cara. A brechinha virou avenida. Foi uma pedra de tropeço, né? Então, Vamos porque... dizer, quinta-feira escutei uma ministração de alguém falando sobre pedra de tropeço, né? Que às vezes a gente acaba tropeçando em umas pedrinhas desse tamanho assim. A palavra que eu preguei é pedra. Foi? É pedra. Você falou no dia do batismo, cara. Sim. Foi aquela revelação que você estava junto ali, que foi tirar as pedras. Pedras, né? Ele, tirando a pedra, tipo assim, a gente foi entrar ali no rio pra fazer o batismo. O pastor começou a tirar a pedra assim, ó. Tirando a pedra do tropeço, cara. Aí Foi domingo. a palavra de quinta-feira. Eu falei, caraca. Não, foi domingo. Foi Foi domingo? domingo que ele ministrou isso. Sim, não, mas no batismo ele já Foi tinha sábado. falado. Mas ali veio a revelação. No sábado veio a revelação. Aí então, porque a gente entrou na água. Ele foi tirando as pedras. Maré cheia, né? Maré cheia. Água turva. Sim. Ninguém chegava às pedras que tinham. E aí foi. Tirando a pedra assim, ó. Tirando a pedra do tropeço. Que massa, cara. Então é uma pregação, mas nós vamos entrar ali então. Em Salmos também fala que quando a gente, que o anjo do Senhor segura nós pelas mãos para que nós não tropeçamos em pedra alguma. Que é Salmos, fugiu agora. 91. 91, versículo 3, se eu não me engano. Agora você tá com a pessoa certa pra perguntar os versículos aí. Então, aí que é o poder de Deus, né? A mente, né? Porque, vamos falar disso agora. Detalhe, né? Porque... A gente sabe, né? O pessoal tem uma cultura aí de ficar, às vezes, eu tinha... atraindo a maldição pra si mesmo, né? Segura rapidinho, troca a bateria aqui. Calma, cara. Pastor, Salmo 91 fala assim, aquele que confia no segurar, o anjo do Senhor segurará para fazer pela mão para que não tropece em pedra alguma, né? Quer um café também? Quer mais alguma coisa, pastor? Água, alguma coisa? Depois olha ali depois. acho que tá bom. Água. Tem água, Cabral? Tem água? Tem alguma coisa? Não, filho, obrigado. Se você quiser. Se você quiser. Não, pode ser café. Eu tinha comprado amendoim pro pastor, o Dino comeu tudo, cara. Eu olhei pro lado ali, o Dino tava com um potinho na mão, cara. Você percebeu isso? Só tô te respondendo porque acabou a bateria aqui, tô numa edição, ó. Fala aí, Cabral. Olá, Cabral. Tá. Acabou a bateria? Acabou a bateria. Tô fazendo uma gravação num podcast aqui, tá, querido? Não posso te ouvir aí. Deus abençoe. Já te chamo. Mas se for algum caso sério, você pode atender, tá? Não. Tô bonito? Tô bonito? Não posso mentir, né, cara? Tá.
pastor, a gente não precisa ficar tirando assunto, né? Já fui uma Pastor, hora, né, já, mano? mano. Só que vai ter que excluir alguns vídeos aí, velho. Como é que é? Vai ter que excluir alguns Excluir as vídeos aí. fotos da Isa. Da Isa aí. Não, já limpei já o cartão. Não. E ainda fazia até 2 horas. Obrigado. Então tá. Fechou. Calma que a gente só desceu falando do lado negro da foto. Agora a gente vai dar uma erguida no... Não, tem que acabar. Cabral, quer vir aqui? Vou. Fechou. Deixa eu ver. Pastor, outra coisa. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, como que se torna um líder no nosso ministério? Aí, essa é a minha primeira dúvida. E a segunda é, quantos presbíteros e presbíteras, né, porque é o casal, a gente tem na Igreja Bola de Neve hoje? É a maioria da comunicação lá. Não entendi. Pastor, outra coisa. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, como que se torna um líder no nosso ministério? O quê? Como que se torna um líder no Como se nosso torna um ministério? líder? Hã? Como se torna um líder? Ah, tá. O líder não se torna. Não se torna, né, mano? Não, calma, Você responde responde. isso aí. Não responde agora não, calma. Eu tô pensando. Tu não sabe o que eu passo, Cabral? Eu tô Tu não pensando, ela sabe. tá fazendo um trabalho TCC, alguma coisa, né, mano? Fazer a pergunta dessa aí, né? Caraca, mano. Se torna um líder. Respira. Chegou agora e já quer sentar na janela. Respira. É. Eu bato? Deixa eu respirar. Vai dar o tapa aí. Você viu onde a gente falou? Deixa eu finalizar o Ia testemunho. falar, né, ia falar, Você tinha finalizado o salmo, eu posso ler o testemunho. É o testemunho. Vai bater? Continuando aqui o testemunho, né, para finalizar, senão eu perco o raciocínio. Então, aí eu vim para Balneário, de presente de Dia das Mães, em 2005, vim eu de cadeira de rodas, com 6 tipos de remédio. Então, eu tinha que tomar uma prazolam 6mg de manhã, depois do almoço, uns Argos, os Argos era à noite para oxigenar o cérebro. Campral era o nome na época para tirar a ansiedade e a compulsão pelo álcool depois do almoço. E alguns remédios, Marlboro vermelho, o meu cachorro Shark e duplamente amaldiçoado pelo psiquiatra, que eu não ia viver até o final do ano, pelo cirurgião cirurgião dos meus calcanhos, diretor do hospital evangélico, que eu não ia caminhar direito, mas para os meus pais que eu não ia voltar a andar. Aí, ia ficar meio que aleijado. Fui morar em Balneário com a minha mãe. No Dia das Mães eu cheguei, dia 8 de maio, acho, domingo. Uma cadeira de rodas, com depressão, medicado. E não queria sair de casa. E ali, minha mãe sempre ia no salão ali, da manicure, que eu já contei a surpresa. Aí um dia eu fui lá no salão. Eu entrei, tava meio essa iluminação, mas um canto mais escuro. A Iva, a pastora mais linda lá naquela época, ela estava com uma calça branca, com um tamancão. Tá certo que calça branca fica bonita, tá no varal de casa. Mas nela, bateu um raio de luz em cima dela. Aí os outros cantaram. Parecia a ilustração do batismo com o Espírito Santo. Aquele raio nela, assim, ó. E ela não me deu moral, não me olhava, enfim, eu fiz até a mão, o pé, porque minha mãe queria que eu saísse de casa. Você foi de cadeira de roda? Sim, ela queria que eu saísse de casa. Ah, tu foi de cadeira de roda? Fui de cadeira de roda fazer o pé. E foi a pastora que fez? Não, foi uma outra lá. Eu não quero atender. Não, daí eu fui fumar um cigarro lá fora. Aí a pastora se apaixonou por ter me visto, acho. Porque ela chegou lá fora, com aquele jeitinho dela, manso, doce. Me levou um cafezinho e falou, poxa, você é um cara tão bonito, tem tantas maneiras de ser feliz, olha que você chegou e tal. Foram essas palavras, cara, dela foi embora, fumei o cigarro. Cara, a depressão que eu tava foi embora. Você escutou a doçura da voz dela e... Daí eu já queria descer na galeria tomar chimarrão, que eu não tomava, não queria ficar em casa. E eu tinha um filme meu editado, que eu fui pro Equador surfar. Já foi no Equador? Tudo? Já. Daí tem a Element de Curitiba, hoje são dos meus brothers das antigas. Eles fizeram uma edição, bem no começo da empresa deles, eles fizeram uma edição minha, um DVD, da Gozo no Equador. Eu queria convidar a Iva para assistir DVD lá em casa.
E minha mãe, ela não queria, tudo menos a Iva. Minha mãe falava pode zoar que o meu todo mundo, filho né? não presta, né? O pastor sabia que ela se abria, sabia com a pastora? Mais Ou ou essa menos, época? Não mais sabia. ou menos. Era a manicure da minha mãe. Não sabia que ela contava as histórias e desabafava? Não. Mas assim, por exemplo. Daí ela foi, até um dia que eu liguei pra ela, ela falou, vou sentar pra te ouvir, quero te agradecer, porque você, pô, tava com depressão, essas poucas palavras que você me deu, maior esperança e tal. Só que eu era doente, eu era amaldiçoado, era um cachorro louco. Claro que eu queria pegar ela, né? Sim. Então, só que quando ela chegou até mim, eu quis beijar, ela não me deixou. E eu não entendia, porque ela não queria nada, nem ficar comigo. Só que estar perto dela me fazia bem. Aí entra no detalhe, porque eu sentia a paz de Deus. Enfim, eu falei que queria ela, me apaixonei, ela foi. E aí foi me dar uma chance. Me deu um beijinho. Um beijinho selinho, eu quis dar um roto rutre, não deixou. É nada de língua, cara. Ela falou, daí, e eu taradão, né, cara? Dificilmente alguma mulher no passado, na minha vida louca, resistia, que eu queria levar pra cama. E ela, não, nem beijo, cara. Só que foi indo, ela visitava lá em casa, os donos do salão sabiam. Aí o dono do salão, que ela trabalhava, congregava na Igreja Vida Nova, antigamente, que hoje é a Embaixada. Eu já estava indo no NA. Não gostei do NA, gostei do AA, pelas pessoas que tinham na época, me pegavam de cadeira de roda no carro, me levantavam, me colocavam dentro da sala. E aquele tal do poder superior, e fumava um monte. Enfim, cara, daí teve um dia, minha mãe, toda aquela galeria na época ali, do Imperador, todo mundo congregava nessa igreja, cara. E uma pressão pro meu lado, eu falei, e acabei indo um dia no culto. Acho que foi dia 12 de junho de 2005. Depois de um mês indo para grupo de apoio do AA, a pastora foi na igreja, mas não nesse dia. Esse dia foi eu, minha mãe e a mulher que nos evangelizou, que é da lavanderia ali que tinha embaixo. Cara, a igreja pregou o momento da oferta, não tinha como sair correndo, né? E educação, tudo. Só sei que a pregação no final do culto estava lá na frente, não sei como, chorando, não chorava há muitos anos, coração duro, de pedra, aquela coisa toda. Chorava no meio de uma galera, não queria, e sentia a presença de Deus, sentia o poder de Deus, sentia o amor de Deus, o amor que eu não conseguia achar nas baladas, no sexo, nas drogas, era algo que eu senti tudo ao mesmo tempo, naquele momento que eu fui só em lágrimas, que era o poder, o amor, o perdão, a aceitação, de reconhecer que eu era filho, eu confessei Jesus, e fui embora com a alegria da salvação. Só que Jesus não é a salvação. Ele é Senhor para ser Salvador. Ninguém é salvo se não tiver um Senhor. Então eu não queria ir para o inferno, eu queria ter aquela presença, mas para mim estava longe essa história de crente. De largar happy hour, amizade e tal. Aí eu comecei numa célula. O prefeito Fabrício Oliveira também era sócio do Baturité, de uma balada, era a maior em Balneário. Na época ele largou, se converteu, íamos na mesma célula, temos a mesma idade. Ele fez um voto de ser candidato a vereador nessa época, em 2005. Hoje ele é prefeito? Pelo segundo mandato. Caraca. E aí é um homem de Deus, é um homem que vai para os montes, um homem que mantém a simplicidade e que está fazendo diferença por causa do que ele tem Jesus. Amém. Né? Que luta contra o sistema. O cara, para pegar o segundo mandato, o cara tem que ser bom, né? Para tirar o sistema do Pavan, só Jesus mesmo que estava no Fabrício lá. Era um fechado. Era um sistema fechado ali, Balneário. Sabe como é que é mais ou menos, é que nem aqui, né? Agora abriu com o atual prefeito que é crente, né? O sistema capitalista foi quebrado. Liba, queremos você aqui, né? A Liba pode vir fazer entrevista aí. O pastor vai mandar um WhatsApp pra ele, Liba, vem aqui no podcast. Continua abrindo portas, né, pastor? Mas sim. Do lado bom agora. Aí o que aconteceu? Pastora queria ser freira e eu ator de filme pornô. Então, o contraste é grande, entendeu? Os opostos se atraem, né? Tive, realmente, porque era campeonato, tive proposta, só que eu era muito louco, então nunca consegui até a primeira edição de fazer esse filme.
pela loucura, mas todo mundo sabia da minha história, da minha fama e tarará, então não consegui entrar para esse cinema pornográfico. Mas e a pastora, o pai dela não abençoou ir para o convento. Então a gente se encaixou nesse oposto, porque ela tem um lado de vida, eu tenho outro. E hoje nós pastores estamos ajudando muitos casais, muitas famílias, muitas culturas diferentes, casamentos que são dois mundos totalmente opostos para que se divide uma vida até que a morte os separe. É o que eu tenho vivido com a minha esposa, para poder que os outros vivam um casamento que eu falo de boca cheia que o meu casamento é um exemplo. Então a gente pode estar ajudando ao principal da família, o casamento. Tudo começa no casamento, na casa, na família. E o que aconteceu? A pastora foi firme, ela foi carne de pescoço, ela já gostava de mim, ela foi uma mulher que profetizou na minha vida, que quando eu comecei a andar, ir nas células e andar de muleta, ela não queria fazer sexo comigo, falou que quando eu tirasse o gesso ela faria, só para me manter na igreja ou com, Não, né, cara, porque eu tinha 2 espetos no pé e tinha que tirar aqueles espetos. E tinha isso ainda, eu pensava no crack. Achou que nunca mais ia andar? Eu não, achei que ia andar. Eu tava amortecido, tomava remédio. Não, mas você achou assim, por algum momento achou assim, cara, nunca mais vou Eu ia voltar. Não, cara. Eu não ia surfar mais. Não surfar mais. Imagine futebol. Futebol eu não jogo, correr eu não jogo, não posso fazer mais arte marcial, mas o meu remédio que é o surf, Deus permite eu estar surfando ainda hoje. Cabral, tu tá desafiado, tá com os dias contados, né, cara? Fazer uma bateria. Fazer uma pra ti, eu tô quietinho, Você também é. cara. Ah, Ih, você não surfa? mas eu Você vou. surfa, meu? Como é que vou, pode, eu vou. cara? Então eu vou, posso folga surfar. aí. Eu posso surfar, que você sabe a alegria que é isso. cara. Só que lá naquele momento de deserto, de caverna, até a dica de hoje é PR Leandro Foganoli no meu Instagram. Eu dou uma dica todo dia. Pode dar o tema. Dá o tema. Caro coroa, então você hoje vê uma igreja relevante, um pastor que prega bem, tem um casamento sólido, tem um filho convertidaço, referência. Você pode julgar, mas vai ver o outro lado da moeda, que é a coroa dessa vitória que eu conquistei, pelas renúncias, pelo sofrimento que eu tive que ter, por um monte de coisa que eu passei. Quem vê hoje... Quem vê a cara não vê o outro lado do que a coroa, coroa de história. Quem vê hoje, né? Não, começou assim, né? Conhecer... Assim é fácil, com a igreja Assim é desse tamanho, fácil. uma galera aí. Bola de neve, é uma franquia, é nada, meu franquia. querido. Vai abrir uma igreja de Navegantes, um exemplo. Os caras acham que bola de neve é franquia, cara, não é. Aí a cidade, cada um manda 10. É. Não é assim não, mas rala. E o mais legal que tu falou aí foi a questão de casamento, né? Só pra deixar claro que o que tu entende de casamento? O que é um casamento? Porque muita gente fala que, tô junto, tô casado. O que é casamento pra você? Como é que você fala assim, não, agora eu sou marido e mulher realmente? Casamento, a instituição mais sagrada que tem, a maior sociedade que você pode fazer, e para o casamento dar certo, os dois têm que ceder para poder vencer. É isso. E basta estar só juntado? Então, por isso que o casamento dá problema, é que ninguém quer ceder. Ninguém quer dar o braço a torcer. Um sempre tá com a razão. Então, é somente com a humildade que você obtém a graça de Deus. A Bíblia fala em Tiago 4,6. Eu tive o processo de casa de recuperação, saída de casa de recuperação, voltar a andar, sofrimentos de bandejas do inferno. Trabalhei 3 anos como funcionário numa surf shop em Balneário Camboriú, para depois ser pastor, né? Sim. Mas assim, eu queria te perguntar. Fui líder de NV, primeiro líder de célula de Balneário, primeiro líder do NV de Balneário. Fiz a primeira cerimônia de casamento em Balneário, na igreja Bola de Neve. Não, eu queria te perguntar. Tem uma coroa, tem uma história para depois se julgar a cara que sou hoje. Olha o que o Cabral fez aí pra você. Aí, pastor. Aí, ó. Isso Isso aí, meu. Não, sigam lá. Segue lá que você vai estar seguindo Jesus, com certeza. Pastor, Dica todo dia no Instagram, né? 1 Coríntios 11:1. Tá vendo, né? Aí tá te seguindo, tá? 1 Coríntios 11:1. Sejam meus seguidores assim como eu sou de Cristo. Amém. É o que a Bíblia fala. Olha aí, E ó. aproveita Pega e aí. se inscreve aqui no canal também, na Contramão, né? Segue a Contramão gente do sistema. nas redes sociais. E como é que faz, Jânio, pra gente ser um patrocinador do nosso canal aí, do nosso projeto? Galera, questão de patrocinador, cara,
é a coisa mais legal que você pode fazer na sua vida. Basta entrar em Não, contato mas com a agora gente. é Jesus. É a segunda Nós coisa, então. Tá bom, a precisamos segunda coisa. do apoio de... Terceira. Tá bom, gente, a 10ª A coisa. primeira é a decisão mais importante, a coisa mais importante é aceitar Jesus. A segunda é com quem você vai casar. E a terceira é você ofertar aqui também. Aê! Pastor, tipo assim, eu pensei em casamento, mas é uma coisa que a gente sempre escuta e é bom a gente falar pra galera. Muita gente fala que sou casado só se juntou, tá ligado? Não casou no cartório. Então, qual que é a tua ideia sobre isso, entendeu? É isso que eu queria te perguntar. Eu também, antes de conhecer a sua pastora, antes de eu me converter, eu estava 2 anos casado. E fornicação. Achava que era. Fornicação. Claro, mas é que o mundo não sim, tem que. eu Não, vou pode, também, né? não temos como cobrar a vida de quem está morto. Quem tem esse entendimento está morto espiritualmente. Já tá morto há muito tempo. Ele não conhece a palavra, pode até conhecer a letra, mas não conhece o Deus da palavra que nos convence de ter honra, de que casamento, certidão de casamento é o que comprova que é casado, que certifica a honra que você deve dar ao seu cônjuge, que é um documento, é uma lei, a única lei que comprova que você é casado é uma certidão de casamento, não é união estável, tá? Certidão de casamento é o único documento que legaliza você perante a pátria que você vive, que é o Brasil. Se você for abrir conta, se você fizer empréstimo, se você comprar um bem, se você não tiver essa certidão, você é um solteiro. Isso é uma mentira de você dizer que é casado e não ter essa certidão. Então, mais ou menos essa mentira de vida aí. É ligar na terra, né? Ligar na Tu terra. abençoa casamento que não tá... Nenhum pastor da igreja Bola de Neve abençoa um matrimônio se não for casado. Casado É civilmente. isso que eu queria chegar, porque... Ligarmos, o pastor ele tem a obrigatoriedade de ligar no céu que já é ligado na terra. Em Mateus 18 diz que tudo que ligarmos na terra, primeiro na terra, será ligado nos céus. Aí sim. Se eu orar aqui na terra, Deus vai responder nos céus. O pastor que me casou? Foi. Eu casei no papel, mas nunca tinha casado em igreja. O pastor casou a parte... A bênção. Eu casei no Bola de Neve, eu fugi de tudo. Casei no Bola de Neve de... Olha só. Ixi, a história é longa depois. Fui casado no Bola de Neve com um pastor de Ponta Grossa, que agora tá na Bolívia. Esqueci o nome dele agora. Fugiu. Que moral, tem um pastor que fez teu casamento, sabe Eu nem o nome. conheci Jesus no Bola de Neve, aceitei Jesus no Bola de Neve, batizei no Bola de Neve. Você é vou fruto do casar Bola no de Neve. Você é o chaveirinho do Bola de Neve. Dá pra fazer chaveiro. Chaveiro do Bola de Neve. A tua logo do Bola de Neve. Por que eu falo isso? Porque eu e a Brena, a gente também teve um momento assim de fornicação, entendeu? E, cara, depois que a gente casou... Fala, se você tem gente que nem sabe o que é fornicação. Aí que tá. Fornicação, galera, obrigado, viu? Fornicação é você fazer sexo sem compromisso, praticamente. Por que sem compromisso? Eu falo porque quando você quer realmente ter uma pessoa pro resto da vida, você tem um documento. Aí você deixa de pecar, né, na fornicação e deixa de apenas ter prazer e assume um compromisso. Porque quando você não é casado, qualquer briguinha você já é cada um pro seu lado, né? Então, o casamento, pra mim, hoje, é o primeiro ministério, né? Família, no caso, né? Então, é muito importante você estar fechando essas avenidas, né? Só que tudo isso que está sendo falado, Deus, Jesus, ama você que não é casado, você que é maconheiro, senão não estava aqui. Você que usa droga, você que é gay, que é travesti, você que... Cara, Deus te ama e te aceita como você é, porque Ele te ama incondicionalmente. Agora, para você entrar no céu, é aceitando Jesus, é reconhecer Ele. Para ter autoridade, você tem que se sujeitar à palavra dEle, que tantas essas coisas que é outra polêmica, a droga, o homossexualismo, isso é reprovado pela palavra de Deus, que a gente tem que agradar a Deus e não ao homem, e é possível isso, né? É possível. Tem que chamar aqui o Daniel, né, Vicente, que é um ex-homossexual, ficou 5 anos com outro homem morando. Casado com outro homem. Temos né? uma outra Sim, né? pessoa. Casado, Hoje é pai de é família, pai, né? dá para ter o filho. Então tudo é espiritual, é uma influência, né? Algo que está incorporado ali que tem que ser liberto.
Mas é uma outra dica para vocês fazerem um podcast. Hoje, pelo que eu tô vendo, é um testemunho meu, minha história de É que, na vida. verdade, hoje mais porque, na verdade, acho que tu vai ter do parte 2 também. Acho que não vai ser Deus ama o pecador, mais amor. mas detesta o pecado. Excesso de pecado. Abomina, tem algumas pessoas que abominam, né? Tem algumas versões, tem alguns tipos de pecado que é abominável, né? Ela é muito O abominável. homossexualismo. uma Aquele que prática promove contenda, fofoca. Fofoca. 7, né? Você sabe, esse sabe de qual, sabe? 7 coisas Deus... Vai lá. Provérbios capítulo 6, Depois você lê lá. Provérbios. verso 12 ali, verso 10 ou 12. 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. Imagina, a 7ª, né? Ele abomina, né? E aí, eu não As lembro- 6 acho que é o que dá falso testemunho, o que se apressa para fazer o mal, aquele que comete homicídio, olha só, Faltou o data show. comete Eu ia homicídio. falar isso agora, mano. Segue? Então pode falar. Eu ia falar, faltou botar um monitor aqui pra passar o link que você viu. Homicídio, a língua mentirosa, Qual que é o provérbio, pastor? 6, 10 ou 12. Mas a 7ª, aquele que promove contenda entre os irmãos. Isso é bem... Cara, Deus tem isso como pior do que homicídio. Olha só. Verdade. Ou como é que é a palavra? É contramão. Contramão do mundão. Contramão do sistema. É esse podcast. Dá um exemplo pra nós aí, pastor. O que é o 7º ali, aquele que provoca contenda entre os irmãos? O que seria um exemplo, assim, teu, assim? Um exemplo? Aquela pessoa, filho de uma serpente, que vem depositar ovos na mente dos outros. Falar dos outros, falar das pessoas, trazer notícias para poluir, para dividir, para criar inimizades, para criar divisão, contenda. É aquele que promove contenda entre os irmãos. É aquele que vai na casa de uma pessoa para falar da vida do outro, em vez de ver como é que aquela pessoa tá, para falar dela, com um assunto político do momento. Tá falando da vida dos outros, cara. E aquela pessoa fica envenenada. Ou é o rebelde. Vai na casa falar mal de mim, olha o que o pastor falou para mim, olha o que o líder X falou, vê se pode isso. Você concorda com isso? Tem cabimento, o cara que prega fala isso, daquela pessoa ela fala é verdade, a hora que ela fala e concorda, ela vai se tornar um contencioso, um rebelde igual. É porque a pessoa não tem Que Deus abomina a rebeldia. Ninguém é obrigado a ficar lá na igreja. Sim. Um dia ela foi útil para você, ela foi bênção. Se ela deixou de ser, um dia você entrou por uma porta, sai pela porta da frente, com gratidão. Caso contrário, isso é rebelião, é o que Deus abomina e a tua vida é seca, nada prospera. É que às vezes a pessoa fica dentro, mas fica fazendo contenda. Tá dentro, mas tá... É a laranja podre da caixa, né? Jesus teve 12 e 1 foi, né? Imagina, o pastor tem 300, 400. É matemática básica. Jesus é tão especialista aqui de Judas, um braço direito, tesoureiro de Jesus. Então, de 12, teve um Judas. Teve Pedro que negou, mas Judas traiu. Mas Judas, cada 120 vai ter 12 que trai. Hoje, E 240 vai ter 24 Judas. Assim vai. É assim? Normal. Ô, pastor, qual discípulo você mais se identifica? Assim, você é o discípulo Foganoli, mas qual é a personalidade, assim, que pô, me identifico com todos, assim, hoje? Não porque eu não conhecia eles pessoalmente, mas pelo que eu... Ainda bem, né? Mas pelo que eu... Você conhece o Pedro, cara, só de ouvir falar. Pelo que eu ouço falar, eu me identifico com o Pedro, né? Que eu sou o cara de cortar a espada, de tirar a orelha dos outros. Não, mas ele não deu na orelha, né? Ele deu na cabeça, o soldado foi esperto, né? Não, ele tirou a orelha mesmo, porque Pedro é certeiro. Tu acredita? Sabe por quê? Ah, Porque aquele sumo sacerdote, ele estava se formando em sacerdote romano. E sem orelha ele não ia poder ser consagrado. E Jesus falou, não Portugal, faça isso, não. Pedro. Colou a orelha dele para ele poder ser consagrado sacerdote. entendi. Muitos pensam que isso não foi para mirar na cabeça, não. Não, Pedro achei era que- peixeiro, Eu achei que era ele- pescador de primeira. Ele foi achei- para arrancar a orelha e arrancou. Olha Sabia como é- onde cortar o Olha cara, como é né? que esse... Acabar com o sonho do cara que estava há anos Acabar. estudando para ser sacerdote Porque assim, romano. vocês querem acabar com o sonho de Jesus? Eu vou acabar com o teu sonho também, Ah, né? aí, ó. Negativo. Pegou? É.
Top. Pastor, qual foi a experiência mais louca que você teve com Deus? Poxa, difícil. Fugiu na primeira, mas ele voltou, tá vendo? Com Jesus é bom, né? Pior que se fosse do mundo. Porque do mundo ele já tá... Não. Do mundo já... Cara, com Jesus, cara, deixa eu ver. Assim, que você... Eu falo assim, experiência... Foi minha conversão dentro da casa de recuperação. E foi a minha primeira experiência de uma pessoa tão insignificante, desacreditada pela família e por mim mesmo, de logo eu passar por essa conversão dentro de uma comunidade terapêutica que é o Serene de Blumenau. Sou um eterno devedor daquele lugar onde eu não só tive Jesus como Salvador, como aquele dia na cadeira de roda no culto, mas tive Jesus como meu Senhor, que foi a ajuda do pastor Max, que estava abrindo bola de neve em Blumenau e residindo dentro do Serene, e a psicóloga a doutora Celine Andrade, onde eu pude ter confiança e segurança para fazer as confissões vergonhosas que eu cometi em 15 anos. Eu fui curado e liberto, porque a Bíblia fala, se a gente confessa para Deus, a gente é perdoado, mas se a gente confessa para alguém, é curado. Então, eu tive essa psicóloga, que eu tinha semanalmente lá o atendimento individual, e eu fui falando de tudo, cara. E daí o que acontece um certo dia no culto de manhã, tocando os hinos, de repente, cara, acabou os hinos, eu já tava meio que quase que chorando. Aí no meio da pregação, que foi o texto do Espírito contra a Carne, que eu tô pregando todas as quintas agora, e aquilo entrou, saltou da folha que eu tava ali meditando na pregação, entrou para dentro de mim. Eu não conseguia parar de chorar no meio de 50 homens de novo. Foi aquela vez lá na cadeira de rodas, e dentro da casa de recuperação, eu olhei para a janela e vi a natureza como eu nunca tinha visto antes. Com um toque mágico, um verde limão, os pássaros, tudo começou a chamar a atenção porque eu era amortecido disso tudo. E ali eu comecei a chorar e olhei que aquele texto que as obras da carne são, tudo que eu era intenso. Eu não poderia herdar o reino de Deus, mas os frutos, o fruto do Espírito Santo é. Aí eu vi 9 virtudes desse um único fruto, 9. É tudo que eu buscava nas obras da carne, não conseguia porque elas não vinham da carne do pecado, elas vinham do Espírito. E ali eu entendi que eu era 2 corpos, porque eu já tinha tido experiência com o raio. Eu falei, não, eu sou Espírito, eu quero viver de Espírito. Viva em Espírito, o texto diz. Ande em Espírito. Não perca, quinta-feira às 8 horas, estou ministrando sobre isso. E ali eu tive esse encontro. E aí quando eu acabei esse período, que eu saí na bênção, terapeuticamente da instituição da comunidade terapêutica Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, e lá eu encontrei realmente essa esperança. Eu cheguei para residir, trabalhar, fiz minha primeira carteira de trabalho, fui trabalhar como vendedor, fiz um teste numa surf shop, porque é o que eu gosto e tal. E um amigão da época lá de Curitiba, uma pessoa bem conceituada, pessoa que o pai era dono de uma, se não for a maior, a segunda maior gráfica lá de Curitiba, que tem um nome parecido com Serene, que é a gráfica Serena. Ele me procurou. Eu soube da tua conversão, brother, parabéns, eu quero pedir uma oração. A minha sobrinha acabou de nascer, ela tá na UTI, ela não tem veias cerebrais. E eu preciso que você faça uma oração. Eu falei, daqui 7 dias você me liga. Eu fui fazer jejum e oração pelo nome, esqueci o nome da criança. Mas no 3º dia, ele me ligou. Gozo do céu! Você não sabe o que aconteceu. Os médicos acham que trocaram o laudo porque a criança não tem mais nada, já está no quarto e está bem. Eu nem ouvi mais ele. Eu larguei o telefone, cara, e fui lá pro quarto de hóspede, cara, me ajoelhar, velho, para agradecer. Deus falou, lembra? Você ficou 5 anos naquela pedra. Aquela pedra não é nada, eu te coloquei na verdadeira pedra que é Jesus. Ele está vivo e te usou para fazer esse milagre na vida daquela família lá em Curitiba. Me ajoelhei, escutei isso de Deus, comecei a orar, agradecer ali, eu fui batizado com o Espírito Santo, entrei numa atmosfera, comecei a orar em língua, comecei a ouvir Deus, cara, foi muito forte aquilo. Respondeu pra você aí, tá bom?
Não precisa estar dentro de um culto para ser batizado em línguas. É isso aí. Entendido? Fala aí. Não tem que falar, você não tem que falar muito não. Quero ir pro PC agora aqui. Quer trocar, ficar bravo? Vai lá, você já emocionou bastante aí. Eu vou encerrar, fazer um culto aqui, a cela do podcast. Isso aí. É chapado, pastor. Deus, ele é sobrenatural. E essa época, pastor, dessa oração aí, foi uma época que o pastor saiu convertido do Sirene. O pastor não tava, tipo, por exemplo, já lá no bola de Balneário, de Tava, não, já congregava no Bola de Neve, porque quando eu fui ter a minha primeira saída, depois de 75 dias do Serene, no primeiro fim de semana, o pastor Max falou, vai no culto, o endereço é esse, vai chegar o pastor Natanael, se apresente, fala que você está aqui comigo e que você quer congregar ali. E eu obedeci. A minha terapeuta, ela fala, o que mais me admirou em você, Leandro, é a tua submissão. O meu pai falou, a única coisa que eu mais admiro em você é a tua humildade. Então, isso tudo está na Bíblia para quem quer prosperar no reino de Deus. Então, eu fui obedecer a palavra, fui obedecer as pessoas que Deus colocou sobre minha vida para eu ser ajudado, para eu materializar aquilo que me instruíam. Por conselhos, eu pegava e materializava com a obediência. Então, tem esse lado de coroa da moeda, né? Tu já foi na Alemanha? Você vai entrar noutra história, já são 15 para 5, hein? Conta da Alemanha pra nós, só da Alemanha. Como é que você chegou até aí lá? Deus, então, aí, meu Deus do céu. Essa é chapada. Quando faz assim, a história é boa. Quando faz assim, toma um gole assim, encosta a cabeça, a história é boa. Você tem hora? Você tem outro compromisso? Tem algumas coisas, mas Não, eu tô aqui. Era até as 8, às 20 horas? Era até as 5. O outro André saiu daqui. Sai daqui 11h30 da noite. O André saiu daqui. Até as 5, né? Não, se tiver tempo, você fala. Não, mas tem o que acontece. É que a história é longa. A Alemanha é nosso alvo. Como é que você chegou? A Alemanha estava na primeira igreja aqui, depois de estar aqui em Navegantes. A igreja, eu comecei em 2010, 2011 São Paulo, Igreja Bola de Neve, reconheceu o trabalho. Locamos a primeira igreja e não sei, acho que foi em 2012, no mais tardado 2013. Tinha uma moça deixa eu ter o raciocínio, depois não me corte, senão eu paro aqui para pensar. Essa Jennifer, ela é psicóloga formada, ela veio de Tubarão, da cidade de Tubarão, para trabalhar como psicóloga da Triunfo, aqui, e ela frequentava a igreja. Nunca se tornou membro da igreja, mas ela frequentava, assim, mensalmente, 2, 3 cultos nas quintas-feiras. Sentava lá atrás sempre. Ela mandava pedir oração no WhatsApp, sabe? Recebia essas devocional e tal. Aí um dia no culto ela entrou com uma pessoa, com um homem ao lado dela. E no meio da pregação, eu parei a pregação e Deus falou algo para a vida deles e que ele seria o marido dela. Passou esse culto e 2 meses depois eles apareceram no culto casados. Tinham casados no cartório e eles, depois que acabou o culto, eles falaram, pastor, ora por nós. Você falou aquele dia, nós casamos, quero que o Senhor abençoe a gente e também ela falou, estou indo embora, porque ele mora na Itália. E não era membro, não sabia de nada, eu abençoei. Não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Abençoei. Abençoa a saída da Jennifer para a Itália, eu abençoo esse casamento e tal, consagro essas alianças que eles ligaram na lei dos homens, na terra, que eles sejam felizes e tal. Aquela oração, 2013, acho. 2017, 13 acho que foi, 14, 15, 16, 17. Nem pensava mais neles. 4 anos depois, se passou, esse marido da Jennifer, chamado Luiz, ele me procurou, dizendo que ele é uma pessoa que, também de Tubarão, por ser amigo em comum da Jennifer,
ela conheceu ele, ela falou só ficaria com ele se fosse na igreja Bola de Neve, e ele foi, e daí Deus me usou como profeta, ele casou. E ele sempre trabalhou, porque ele não teve pai, teve que se virar, e para ganhar bem a mãe dele já morava na Itália. Então ele com desde os 17 anos mora na Itália, ele trabalhava em sorveteria de funcionário, 1.500 euros, dá quase 7 mil reais. Ele vinha para o Brasil dezembro, janeiro e fevereiro, que lá é inverno, não dá sorvete, e ele gastava tudo todo dia, em balada, champanhe, uísque do melhor, roupas de marca, mulherada, e a vida dele era essa. E quando ele foi com a Jennifer no culto a primeira vez, ele me ligou e falou que nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Ele foi liberto disso. E que ele assistia os cultos online, que só passava São Paulo e Curitiba. Só que ela estava grávida e ele tinha uma pinta do lado do umbigo que começou a crescer e era um tumor, uma metástase, é isso? Acho que é. Que se espalha. Acabar com a estudar. Se você fizer uma oração, pastor, peço que você faça uma oração. Eu quero ver meu filho nascer e tal. E eu dobrei meu joelho. Eu tenho que crer na minha oração. Ele teve fé do outro lado. Profetizei a cura. E passou nem um mês posterior, fevereiro, março, ele me ligou dizendo que aquele tumor maligno secou, viu, como a carne morta. Aí em maio desse ano de 2017, ele veio da Alemanha, claro, para ver os familiares em Tubarão, mas veio para cá num culto de quinta para eu batizar ele e para dar esse testemunho. Mas isso foi que época do mês que ele veio? Maio. Maio é frio já aqui. Sim, eu saí do culto de quinta no inverno praticamente, era como estamos vivendo agora, no culto da noite e na frente do parquinho onde fez os cultos lá, fiz o batismo dele. Aí orei por ele, ele tinha já estava morando na Alemanha e estava trabalhando como empregado junto com a Jennifer e tinha acabado de comprar uma cafeteria do Milite, ali de Tauberbischofsheim, que é 100 km de Frankfurt, que eles estavam ali. Eu orei por eles, por isso também. Passou, ele prosperou mais. Aí comprou a passagem aérea para mim e para a pastora e falou: venham, vocês têm casa, comida, traga bem pouco euro que você precisar, eu te empresto aqui, depois você passa para conta da minha tia aí, tal, no Brasil, em reais e tal. E fui, cara. Fui muito presenteado, fui para a Alemanha, paguei a passagem do Pedro, ele alugou um carro até maior e nos honrou muito lá, fomos muito surpresos, eu vi como um mimo de Deus isso, o que a cura fez, né? O que poderia pagar também, uma cura, a gratidão, uma vida, porque ele ia morrer, né? Talvez nem conhecer o filho dele hoje, que é o Lourenço. Aí eu conheci lá, pela gratidão dele, a Alemanha, conheci a universidade ali próxima a Heidelberg, onde eu pulei, e ali eu associei as coisas aqui, eu tive uma revelação. Estou na Alemanha, aonde eu pulei, que eu acho que foi o anjo que me jogou de lá, para eu conhecer Jesus, não ia ter como conhecer Jesus. E orei lá pela sorveteria, pelo empreendimento, ungi todo o estabelecimento dele e dobrou a receita dele. Aí passou 2020, ele comprou as 3 passagens e alugou um carro para mim ainda. Eu fui segunda vez para lá. Segunda vez já? Em janeiro de 2020, em 40 anos de vida da pastora. Só foi sendo por causa da pandemia. Não, eu não peço isso, né? Não, sim. Isso aí, a pandemia, ela veio para dificultar muitas coisas, né? Na verdade, ela veio a pandemia, Mas nessa segunda vez, eu fui para a Alemanha novamente, mas eu conheci Suíça, conheci Tchecoslováquia, República Tcheca. Caraca. E conheci Paris, cara. Então foi muito além daquilo que possamos imaginar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso pra gente é um testemunho, na verdade, de o que Deus pode fazer, né? Deus quando pode a gente fazer. se encaixa no propósito, né? E quando a gente tá aí nessas migalhas, né? A gente só
migalhas praticamente. Deus tem um banquete pra gente, né? Sim. É quando você descobre o que você foi chamado para fazer, o e que você eu- caminha por isso, O né? que eu aprendi com o André, que esteve fazendo o podcast ontem aqui, que quando o dinheiro não faz a cabeça, Deus acrescenta. Amém, isso aí. E o bacana é que a gente viu aí que Deus tem te usado na questão da cura, né? Vários outros. Se a gente for falar todos os testemunhos que Deus tem usado você, a gente sabe que não é algo que você talvez possa ter pedido, mas é algo que Deus te deu através de um posicionamento seu, né? É um bônus, talvez, que Deus nos dá de ser usado por Ele, né? Porque a cura, eu orei por esse dom, um dom que está disponível a todos, está lá em Coríntios capítulo 12, são 9 dons. Tem um dom profético também, que eu estou exercitando mais isso com muito temor, mas esses dons, eles vêm para marcar a vida de uma pessoa. Para a pessoa ter uma experiência imediata, ela não é a salvação, mas é um sinal para que a pessoa seja salva. E tá disponível para todo cristão genuíno, né? Que quer realmente, né? Em Coríntios capítulo 12, no último versículo, que é o 31, diz a palavra: procurai com zelo os melhores dons, porque fazendo isso Deus mostrará um caminho muito mais excelente. E essa palavra caminho no grego, chamado rhodos, é o que Deus muda a nossa forma de pensar, sentir e decidir. Então serão muito mais acertos do que erros. É um caminho muito mais excelente, porque o próprio Espírito Santo vai estar nos transformando a maneira de pensar, de sentir as coisas, para decidir com Ele. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Você tem mais 5 minutos para falar qualquer coisa que você quiser. 5 minutos de considerações finais, então, é para você que está ouvindo esse podcast. O que você pagaria? O que você gostaria de fazer para não morrer? Isso é a verdade mais certa desde que nascemos, que nós vamos morrer. Só que é a hora mais incerta também. E se você está ouvindo esse podcast, pelo farelo de testemunho que eu dei da história da minha vida, acho que é o suficiente para você crer num Deus que muda a tua história. Num Deus que cura, que salva, que não há impossível para Deus. Aquilo que a OMS decretou sobre a minha vida, Jesus mostrou ao contrário. Eu era uma pessoa que não ia andar, que eu não ia surfar. A OMS comprova que a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Mas Jesus Cristo me tornou essa doença que é o meu velho homem, estacionado. Eu estou vivendo progressivamente, sendo curado e ele é vital. É o que eu tenho para te oferecer com uma oração. Se você quer esse Jesus que governa a minha vida, que só pode falar que Jesus é Senhor se Ele for aquele que governa, se Ele for o chefe, se Ele for teu dono, e aí Ele te salva para que você possa salvar a muitos, que só pode salvar quem é salvo. Eu só posso falar do céu porque eu estou indo para lá. Então o destino é o céu. Você não sabe teu dia de amanhã, nem minutos daqui a pouco. Deus está te dando uma oportunidade de você ir para o céu. Se você, de onde você está, quer entregar sua vida para Jesus, o amor dele é incondicional, mas para ir para o céu é condicionado a confessar Jesus como ser Senhor, exclusivo e suficiente, Salvador. Se você confessar Jesus como Senhor, ele vai ser teu Salvador. A Bíblia fala que a única condição para termos a escolha de vida eterna, porque depois de morto não tem como se arrepender, não tem como voltar para a terra. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que todos devem morrer uma vez só para vir depois o juízo. Então não espera morrer para ter essa escolha. Não espera estar lá entubado, não espera... hoje você não pode nem comprar a intubação e nem vacina. Estou falando de forma legal, né? Que deve ter aí legalidade, né? Mas cada um planta e depois colhe.
Mas você, o que eu estou te oportunando é você repetir uma oração comigo, que foi a oração que eu fiz daquela vez numa cadeira de rodas. A oração que é a escolha, a decisão mais importante que alguém possa fazer nessa terra, que é entregar sua vida verdadeiramente para Jesus, confessando com a boca. A Bíblia fala em Romanos 10, 9, se confessarmos Jesus com os lábios que Ele é o Senhor e Salvador e crer com o coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. E o maior milagre é a salvação. De onde você está, para tudo. Fecha teus olhos, coloque sua mão no coração, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu oro agora te pedindo perdão por todos os meus pecados, porque eu creio que eu sou pecador, mas que Jesus se fez pecado por mim naquela cruz do Calvário, para que eu não morra, mas tenha vida eterna. Também creio que Jesus ressuscitou para eu ter vida abundante na terra. Escreve, Jesus, com teu sangue, o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu não sou mais órfão, não sou mais criatura, mas sou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, que é o meu único, santo Deus, Senhor e Salvador. Em teu nome, Jesus. Amém. Para você que fez essa oração, a Igreja Bola de Neve está com as portas abertas aqui em Navegança, onde eu sou pastor, com esse time maravilhoso. Os cultos são às quintas-feiras, 20 horas, sábado jovem, 20 horas, domingo às 10 da manhã e domingo às 19 horas. Por enquanto, por prudência e respeito, estamos fazendo por via inscrição. Você pode visitar nossa plataforma de redes sociais, como Facebook e Instagram, Bola de Neve Navegantes. Você acha lá o link da sua inscrição no mesmo dia do culto. Faça a sua reserva. Tem também o contato, o WhatsApp da líder do Ministério Infantil, para você inscrever sua criança. Você é muito bem-vindo a congregar conosco na igreja. Você será muito bem amado e aceito. Amém? Isso que eu tenho para dizer. Parabéns pelo podcast. Estou aqui para servir. Amém. Eu tenho só a agradecer, né? O pastor sabe a referência que é na minha vida, né? Na vida da minha esposa também, a pastora, né? O que a gente tem aprendido. Eu cheguei no Bola de Navega ali, rodei um monte de lugar ali. Quando eu cheguei ali, o pastor foi usado, né? Para dizer que era ali que era o meu lugar. E o pastor é testemunha das coisas acontecendo rápido na minha vida. E eu glorifico a Deus pela a sua vida, na minha vida, por ter o Senhor como pastor na minha vida. Sou muito grato, né? E fala aí, que senão eu vou chorar aqui, né? Chora. Cara, eu acho que eu vou falar não, porque eu choro. Então... A gente ama o pastor. Dois diáconos da igreja hoje de referência. Glória a Deus, pastor. Por Deus. Obrigado. Só por Deus. Pastor. Tamo junto, até o fim e depois do fim. Até o fim. Até o fim e depois do fim. O nosso fim na terra é o nosso começo na eternidade. Até o fim e depois do fim, né? Acabou. Eu tava falando com... Você me fez lembrar muito de uma passagem bíblica. Acho que você vai lembrar quando... Acho que é a única passagem na Bíblia que fala do... Se não me engano, Absalão é filho de Davi. Absalão não, nessas horas Absalão. Não, o irmãozinho que tava no inferno fala assim, ó, profeta, vai lá e dá um susto nos meus parentes, para que eles possam aceitar. Cara, é uma história bem... Pro próximo podcast, tá? Ele vai estudar um pouco. Vou estudar. Vai fazer certinho. Tem essa dívida agora que até eu tô curioso. Agora ele tá devendo. Cara, mas Aí, eu vi. eu li esse negócio e falei assim, cara, que loucura, cara. Né? Galera, obrigado aí pela presença de vocês, de terem assistido até o final. Eu creio aí que foi um divisor de águas, né? Eu acredito que tudo... Cara, o negócio é o seguinte, você não precisa de cachaça, de droga, de estar fazendo sexo, de ter cartão de crédito com conta alta para ser feliz. O que você precisa é Jesus, cara. Amém, é isso aí. Ponto. Todas essas coisas são boas, né? Boas. Sexo, se for casado com a pessoa que você tem. Cartão gordo é ótimo.
mas isso não traz o que completa Jesus, que completa. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que foi derramada várias chaves aí pra galera. Nossa, 2 horas, né? A galera entendeu aí bastante coisa aí. Por exemplo, a gente mesmo aqui que tá aqui, que já conhece um pouco dessa história, pra nós A gente escuta de novo, isso Não, emociona, não, né? Imagina a primeira vez, né, cara? é uma história de queda, mas ao mesmo tempo que Deus pega pra gente pela mão, né? Que a gente vê que Deus ele tá ali preparado. Se você tiver passando por algum problema, dificuldade, cara, saiba que Deus tem um futuro brilhante pra ti, um presente, né? Meu contato tá aí na capa do Facebook. Ou ali, ó, coloca tela lá, ali. Cabrão. Me manda um inbox ali no meu Instagram. O pastor tá disponível pra escutar, né, pastor? Leandro Foganoli, é fogo e não dá mole, tem fogo até no nome. Eita, Quer mandar um abraço pra pastora? Pastora, não, já vou te dar um abraço pessoalmente, Eita. mas eu te amo, tu é a razão do meu viver depois de Jesus. A pastora sumiu domingo ali, você assistiu? Chegou a assistir? Não via 1h08, não via pregação ainda. A pastora sumiu ali, ó. O videozinho, ela bateu até na prancha, rapaz. Ah, Você viu? é Foganoli, né, meu? Pegou fogo lá. É. Vamos acabar, Aí- porque o aí Cabral gente- vai bater na gente. A cara. gente só acabou o culto porque ela tava assim, eu vou acabar porque tem que ter decreto. É. Senão ela tinha levado até meia-noite. Eu gosto. Ela pregando, já, quando ela viaja, ela leva, geralmente a gente, assim, acho. A gente tem essa honra de ela levar a gente e, cara, Timbó mesmo marcou uma A pregação pastora, dela. ela representa muito o poder feminino, né? Que não é o feminismo, mas assim... É um exemplo, poder, né? cara. É um Ela exemplo. de como a mulher ser, né? Mulher de casa, Pastor, Mãe. Você aqui. Pastora, queremos. Ah, é, ó. pastora Iva. Aí, ó, traz ela aí pra Vai contar essa vai história dar, mesmo, que vai ela se ajudar apaixonou muitas por você. mulheres, aham. É E verdade. pastor, deixa ela contar essa história de que foi levar um cafezinho pra você e ela se apaixonou primeiro. Pode cobrar dela. Pastor, Ela que me realmente, provocou, viu? Agora, Ela que foi levar o o cafezinho. bom é que ela pode falar que não se arrepende. É isso aí. Galera, um abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado, Tamo Deus junto. abençoe. Se inscreve no canal, participa, compartilha, divulga, aperta o aviãozinho. É verdade, arrasta pra compartilha, cima. porque quando a pessoa compartilha, ela evangeliza, né, cara? Evangeliza, com Isso que é o certeza. evangelismo, pastor. E a Bíblia fala, aquele que evangeliza, que ganha almas, é sábio. Então não seja, se não é sábio, é tolo. Seja sábio e compartilhe e evangelize. Até porque se você conhece alguém que teve problemas com drogas e está passando por drogas, saiba que existe hoje um modelo vivo, né? Se você tem um amigo, um parente nas Isso. drogas e não avisa desse podcast, que droga de amigo você é? Porque droga de amigo sério. Então não seja uma droga de amigo, compartilha. É isso aí. Valeu, Mais rapaziada. alguma coisa? Fechou, da minha Mandar um parte. abraço pra loira? A loira, vamos, né? A Tá loira. dando suporte. Ele falou, vamos dar um abraço pra loira. É. Então, galera, um abraço. Fechou? Fechou. Aê? Falta a foto. Vem pra foto, Cabral. Pra foto. Pastor, gostou? Bom, longo período, meu pai. Long Mas time. se deixar, a gente vai mais, não vai? Meu Deus. Então, chimarrão aqui falta. Ah, poxa, você me perguntou pra ele o que ele gostava de beber? Eu sei que ele gosta de coca zero, café sem açúcar, chimarrão, mas eu não tenho cuia, né, mano? Não, Ele tem que não fazer. tô dele. brincando. Pra pastora, chimarrão. Aí. Mas vai ter que trazer, porque a gente não sabe fazer. Não, mas aí a gente traz alguém que saiba. Não Não, vai ter que vamos ser alguém fazer que a ficar fazendo chimarrão. É que chimarrão não dá pra ficar passando por causa da Mas é pandemia. atrás dela, né, no caso. Atrás do vamos dela. Vamos trazer atrás dela. A gente, Não, porque eu o pego dela- do Tony lá e... Ela bota um monte de coisinha bonitinha, ela faz... Tô ligado. Vamos lá, 3, 2, 1. Ele vai vir, Rafa, pastor. você arrumar agora, Rafa? Vai, mano. Não, vai vocês três aí primeiro. Porque na capa vai ser só o pastor. Hã? Tá com... time. Vamos lá, 3, 2, 1. E você? Vai você, Vai vai logo. logo. Vai ser só o pastor, pô. Depois a gente... Vem logo tirar você, foto, cara. Vamos mano. fazer em pé que nem cabe todo mundo. Então vai. Porque senão eu vou ficar em pé lá no canto. Vou tirar isso aqui? Pode parar, tirar, pode tirar, pastor. E aí a gente Posso pra aqui? cá e vai